Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Então agora vocês estão conseguindo me ouvir aí? Ver legal minha tela? Tudo tranquilo? Teams estava com algum problema de acesso aí, agora que a galera está conseguindo entrar, achei até um pouco estranho, mas está tudo tranquilo? Se não quiserem abrir o microfone, só coloca para mim lá que tá beleza, que estão conseguindo me ver e me ouvir legal, que já tá ótimo. Beleza, Vitória. Obrigado. Tudo certo. Beleza, então. Então, boa noite, Vitória, Maiara, Carla, Evelyn, Suelen, Simone, Vanessa e todos os outros alunos que estão com a gente. O início dessa apostila maravilhosa que é gestão de pessoas. Ela é um pouco puxada na unidade 2, 3, mas tranquilo, acho que vocês vão conseguir se encontrar junto comigo. Então, falando aqui de gestão de pessoas, o que a gente vai encontrar nesse primeiro tópico da introdução à gestão de pessoas? Conforme a economia ela foi ficando mais complexa ao decorrer dos anos, empresas dentro dessa modalidade se tornaram cada vez maiores, então teve um aumento bem considerável e os números também de diversidade, diversificada tanto de pessoas quanto de indústrias, que foi ficando mais difícil gerir as pessoas. Então a gestão de pessoas ela acabou se tornando aí um campo de atuação muito interessante para quê? Para que os profissionais do RH, não só para eles, mas para aí os líderes, gestores, todos em gerais que estão envolvidos dentro desse contexto, tanto na iniciativa privada quanto na pública. É uma área muito importante para as organizações que ocupa o conjunto de atividades relacionadas com as pessoas, com a empresa, com os funcionários como um todo, como as familiares, a comunidade que está incluído. Então a gente sabe, não há uma organização sem as pessoas, a gente precisa dela mesmo com a evolução das máquinas, a gente precisa dessa mão de obra, sem as pessoas ela não funciona. Então esse desempenho pode ser aí afetado, podendo fazer uma forma como as organizações se relacionam com os seus funcionários, pode ter aí um bom desempenho ou não, né? Um desempenho ruim, dependendo muito até do gestor que tem dentro da empresa, da comunicação que tem entre setores, são vários elementos. Basicamente, essas atividades de gestão de pessoas, principalmente, elas precisam ser desenvolvidas, tanto as habilidades das pessoas, que é o que vocês praticamente estão estudando aqui com a gente, principalmente para lidar com as pessoas. Então, gestão de pessoas já está dizendo isso. Como você lidar com elas fisicamente, psicologicamente, gestão cultural, tanto da empresa quanto das pessoas, sociológica e várias outras aí que a gente tem que levar em conta para poder ser inserido dentro desse conjunto. Aí eu vou trocando uma ideia no slide aqui também, trazer para cá. E aqui está a nossa apresentação, tá? Então coloquei recursos humanos aqui, gestão de pessoas, e a nossa aula fica mais interativa, certo? A empresa somos nós, com certeza, os seres humanos, as pessoas que movem ela, que faz a empresa ou ir à falência ou ter muito resultado positivo, aparecer no mercado, que mesmo que a gente tenha tecnologia funcionando ao nosso favor, a gente precisa das pessoas. E como está entrando muito maquinário, muita tecnologia, a gente precisa de quê? De profissionais habilitados para isso. E para isso vocês têm que fazer o que vocês estão fazendo. Se atualizar, se modernizar, acompanhar toda a tecnologia e o avanço, tanto empresarial como com pessoa também, porque vocês vão lidar com bastante pessoas, independente do setor que vocês estão. Então, lidar com pessoa é o primeiro lance que ocorre todo, ou dentro de chão de fábrica, ou no processo de produção, ou na contratação e em vários setores das empresas e, claro, com o nosso público fora das empresas, que seria aí os consumidores. Vou passando aqui um pouquinho. Então aqui a gente tem 2022, que é a era que a gente está aí agora, então nova era, novas pessoas, novo horizonte, que a gente está olhando o quê? A gente já está hoje, no dia de hoje, e já se imaginando daqui uns 5 anos, onde a empresa vai estar e onde nós estaremos junto com elas, ou na nossa carreira, ou como pessoa, ou de qualquer outro fator englobado aí nesse pensamento. Então aqui a gente tem a importância do RH, que coloquei aqui, que tem tudo a ver com a gestão de pessoas, e algumas definições vocês vão vendo aí no decorrer. Agora a gente vai falar um pouco da formulação estratégica em um modelo de gestão de pessoas. Quanto melhor as organizações funcionarem, fica mais fácil para quê? Para a sociedade, porque ela tem concorrência muito positivo para as pessoas, para o consumidor, porque aí vocês vão ter outras opções de mercado. Então o preço vai caindo do produto final e assim por diante. Então elas enfrentam só a sociedade, mas também a empresa, todos os desafios, oportunidades que o mercado nos traz hoje
principalmente com essa era mundial, né? Você pode estar vendendo, pode estar localizado em qualquer lugar, até no interior, que você consegue alcançar aí vários patamares com a possibilidade da tecnologia. Então, muitos aí que estão desempregados hoje, se tivesse dominando, por exemplo, as tecnologias, já não estaria. Você conseguiria trabalhar, mesmo que morasse no interior, por uma grande multinacional até. Mas para isso você tem que quê? Estar capacitado. Você tem que entender um pouco de fazer seu Lattes, seu currículo, e assim mandar enviar virtualmente os seus currículos para essas empresas, que também as contratações são feitas hoje bem modernas, né? São através aí de currículos, através de vídeos chamadas, como a gente está fazendo hoje aqui. Então a gente alcança públicos muito longe, né? Então, para facilitar aqui um pouquinho, né, a sociedade enfrentar esse desafio e as oportunidades do mercado, hoje é um desafio para quê? Para as organizações, tanto para as privadas quanto públicas, porque tem que ter profissionais. E muitas delas complicam um pouco porque não encontram, às vezes, profissionais qualificados ao redor onde está localizada a organização ou a empresa. Então, tem o desafio de fazer essa contratação da mão de obra, às vezes até de um produto, para poder fazer a transformação, a matéria-prima, também não se encontra no local desejado pela empresa. Então, essa área aqui, o desafio da área do RH que a gente estava falando, é alinhar aí a gestão de pessoas aos planos estratégicos do negócio para que a empresa consiga ter bons resultados, ter bons frutos, digamos assim. Mas o que significa exatamente isso? A gestão de pessoas, ela surgiu nas organizações com a função de quê? Da demanda das atividades e também para cumprir algumas leis trabalhistas que o pessoal antes trabalhava um pouco aí na informalidade, né? Então hoje já está mais tranquilo, hoje as empresas já sabem disso, não contratam, ou pelo menos não têm costume de contratar pessoas sem estar registrado, porque pode dar um problema para ela mais à frente e assim ela anda dentro do patamar e dá uma garantia tanto para o funcionário quanto para a empresa. E se realmente uma empresa, eu quero abrir agora, eu vou contratar 3 colegas e vou botar ele trabalhar para mim, já você assinar a carteira deles, você vai ver que você vai ter uma dor de cabeça. Primeiro pepino que der, que algum deles sair, eles vão colocar você na justiça e assim vai dar um grande problema que talvez você pode até ir à falência. Dessa colocação das empresas estarem se atualizando e se modernizando, as reclamatórias trabalhistas também está muito enfocado na contabilidade, tende a aumentar e se não for muito eficaz, né, a gestão de pessoas dentro desse nosso contexto que a gente está falando aqui. Então, para que ocorra um bom modelo de gestão de pessoa, nesse contexto todo que a gente está falando aí, as corporações elas precisam de quê? De adotar estratégia, estruturar um sistema de administrar pessoas com profissionais qualificados, a empresa bem gerida, tende o quê? A ter o sucesso que é tão almejado pelas empresas e muitas delas acabam quebrando por falhas de gestão, porque às vezes não tem um gestor ali bem qualificado para que faça a empresa realmente funcionar como ela deveria. Então, esses modelos de gestão geralmente são adotados pelas organizações de sucesso. Eles investem nisso porque eles sabem que se não tiver isso, eles vão ter várias perdas no caminho. Então, eles enxugam isso o máximo possível, que acaba que esse profissional de gestão de pessoas, ele vai acabar sendo melhor para você pagar ele do que você não ter ele. Você vai sair mais no prejuízo, a empresa dentro dessa visão. Então, que levam as pessoas a conhecer os objetivos tanto estratégico aí da empresa. Então, assim, leva o quê? Na diminuição ou diminuir as técnicas de trabalho que ajuda a saber onde e como promover as melhorias. Então, a gestão de pessoas não serve só para isso, serve para ela ver onde está o ponto fraco ao redor, em qual setor, e assim corrigi-lo antes que contamina todo um setor. Então, para ter um modelo de gestão de pessoa bem definido, o que precisa, ou bem estruturado? É preciso deixar claro as definições dos objetivos que a empresa tem, as estratégias da gestão de pessoas de cada setor, da cadeia de estratégia de chão de fábrica, gerente, supervisor, administrativo, toda essa parte da cadeia de trabalho que a gente tem. Então, toda ela estruturada. Ter também domínio da utilização das técnicas mais específicas, por exemplo, quem trabalha com a área química, então ter técnicos e técnicas para poder mensurar tudo isso, que seja conhecida também as oportunidades de carreira, por exemplo, que a pessoa sabe que tem, as metodologias apropriadas para a melhoria contínua de um setor, ou se não da qualidade do trabalhador dentro das empresas, que sejam possível identificação clara e objetiva de quê? Da construção aí para os resultados
finais da organização e que assim haja uma compreensão dos impactos produzidos pela atuação de quem? Da gestão de pessoas, toda a organização. Então que ela ande aí bem sucinto, um modelo bem definido, como a gente viu, já vai imaginando ele na cabeça, bem estruturado, ajuda a auxiliar o que? Os executivos, porém tem alguns desafios. Não é tão fácil você falar, vou aplicar isso na minha empresa, que a gente sabe que não é. Por exemplo, manter os funcionários trabalhando como uma verdadeira equipe, como é que faz isso? Então tem um estudo por trás disso para incentivar não só um funcionário, mas para toda a equipe que ela vista a camisa da empresa mesmo, com os objetivos bem definidos, então cada um sabendo o que tem para fazer, precisando mandar, interagindo ainda com todos os processos da organização. Isso quer dizer o quê? Todo o setor conectado em tempo real para não perder tempo com as informações, para atingir os objetivos previstos aí pelo plano estratégico feito pela gestão de pessoas, pelo RH, a fim que a organização passe a pertencer a um grupo de organização para o futuro. Então a gente olha a empresa, pô, legal, vamos... Quem não gostaria, por exemplo, de fazer parte da empresa Google, da Microsoft, da Apple? Então, tipo, quem entra lá, pô, é família. Trabalho numa empresa, lá é uma família, uma construção. Então a gente tem que pensar nesse modelo. Ter pessoas que trabalhem porque não é só porque a marca está fixada no mercado, mas sim que ela pode trazer muitas colheitas produtivas para o crescimento seu profissional. Agora, quando a gente está numa empresa já mais fundo de quintal, um negocinho só crescendo, que é de família, pequenininho, pô, a gente não vê uma expectativa muito alta. Pô, eu vou ir à gerência. Pô, mas quantos trabalham lá? Ah, só eu e meu colega. Aí é fácil. Mas aí, se você vê um negócio, uma oportunidade maior, é claro que você vai ter um planejamento de carreira dentro desse setor. Entende um pouquinho agora que a gente está querendo dizer, né, dentro dessa parte aqui, dessa introdução. Vou falar um pouco agora no modelo de gestão de pessoa ideal, dentro do nosso contexto, que a gestão de pessoas é o maior desafio enfrentado por qualquer executivo no geral. E a gente sabe que é realmente. Lidar com pessoa não é para qualquer um. Vou fazer hoje gestão de pessoa e vou sair liderando, né, supervisionando. Não é assim. Aqui é só um feedback mesmo, é muito mais do que isso. Então, com fins ou sem fins lucrativos, dependendo de onde você trabalha, você vai ter a mesma coisa, se a empresa é pequena ou é grande. Então, falando em modelos de gestão de pessoas ideal, a gestão de pessoa é o maior desafio enfrentado por qualquer executivo no geral, com ou sem fim lucrativo, grande ou uma empresa pequena, pública ou privada. Também as indústrias, como nos comércios ou ainda em prestadoras de serviço. Todos eles estão envolvidos muitas pessoas que ajudam a gente a ter uma visão melhor, sem saber que realmente não é tão fácil lidar com esse público. Qual é o modelo ideal entre todos os muitos que a gente vai ver aqui? Não tem uma receita de bolo, né? Mas a gente vai ver algumas aqui que vai enquadrar ou que a gente se vê que é o modelo que a empresa onde a gente trabalha adotou. E a gente já vai tendo uma visão mais ou menos dentro do modelo e de repente nessa teoria que a gente vai falar, vocês podem contribuir para alguma coisa que tiver um pouco diferente, né? Para poder a empresa evoluir junto com vocês. Botar o que vocês estão aprendendo na teoria, na prática, que é essa a ideia. Então é difícil encontrar um modelo ideal que possa ser copiado, porque cada coisa que você vai usar não é porque a gente, por exemplo, vou copiar um paper lá da internet e eu vou fazer igual e vou aplicar, vai dar certo? Não vai, vai dar um monte de zebra, fora o plágio, né? Você pode pegar ele como modelo e fazer a arte do copiar e transformar para a sua realidade. Aí tudo bem tranquilo, aí você consegue aplicar ele em outras modalidades. Isso aqui foi só um exemplo, é claro, né? Digamos que é ideal para quê? Para aquele que tem um interesse na organização e dos funcionários. Tem que ter um interesse para as pessoas terem uma ambição, poderem crescer e trabalhar mais. Tanto a empresa tem que ter essa ambição, quanto também os funcionários. Tem que ser uma coisa assim de ganha-ganha, ganhar dos dois lados, tanto a empresa quanto o funcionário. Aí sim você vai ter um incentivo e com certeza o caminho do sucesso para ambas as partes. Então conquistar-lhes aí o quê? O resultado desejado das duas, de ambas as partes, que vai resultar em quê? Em todos, né? Nos funcionários, na empresa, nos acionistas ou mesmo no dono da empresa. E recorrendo além um pouquinho, pode ir até para os familiares, porque se você tem um plano de carreira mais ou menos estruturado, que esse plano de carreira também vai te trazer um conforto financeiro, pô, isso vai expandir para sua família. Então também sua família vai contribuir com você e você vai ficar feliz. Então sempre tentar alcançar os principais desejos, tanto de todos envolvidos dentro desse esquema aí, que fiquem a parte da ambientação organizacional. Como aí o desejo de quê? Desejo de justiça, por exemplo.
Não é porque eu tenho uma empresa que meu primo trabalha lá e surgiu uma vaga que eu vou dar a vaga para ele. Não, ele vai ter que entrar num processo seletivo que nem o outro funcionário normal. Então, se ele passar ou não passar, tranquilo. Então isso aí dá o quê? Um desejo de justiça. Um funcionário que não é parente do dono sabe que está fazendo a mesma coisa. Se o cara chegar a entrar, ele entrou por mérito. Não foi porque foi ali um cargo de confiança que a gente está vendo aí o desejo de justiça. A valorização e o reconhecimento. Então saber reconhecer quando a pessoa está empenhada, quando ela faz algo legal. Então saber reconhecer, chegar para a pessoa, às vezes a gente nem quer muito, só pô, parabéns, aí você conseguiu fazer o negócio, a cota do dia, você, pô, liderou bem a equipe na minha falta, então um elogio sempre bem-vindo. Relacionamento transparente, verdadeiro, parar com aquele negócio de mimimi, falando da vida do outro, o que o outro tá fazendo, deixando de fazer. Então, realmente, ser uma coisa mais transparente, verdadeira. Se o cara é para fazer um negócio e não fez, pô, não vai lá e faz para ele não, vai lá e fala, ó, o seguinte, ó, o serviço não tá andando porque o cara ali não tá fazendo. Seja transparente, deixa o cara saber por quê. Se esse cara está atrapalhando, ele vai atrapalhar a tua vida e também da empresa. A empresa não quer isso. Não é que você está fazendo fofoca, você está ali para trabalhar, é só a realidade. Se esse outro trabalhador está te prejudicando, não tenha medo. O negócio é só não fazer fofoca. De vez de você chegar lá e falar direto pro gerente, você vai falar para todos os funcionários primeiro. Aí começa aquele mimimi, aquele negócio, aí virou fofoca. Aí não funciona. Também, crescimento, desenvolvimento pessoal e profissional, o que vocês estão fazendo. Vamos dizer que vocês estão trabalhando as duas, tanto a parte social, pessoal e ainda a profissional. É claro que aqui a gente está mais na teoria, mas a gente está trocando ideia, sabendo, vendo novos saberes, novas visões de realidade, e aqui vocês estão crescendo como pessoa. Nem sempre os acadêmicos que estão aqui estão trabalhando na área que estão estudando, ou que queira, por exemplo, se especializar nessa área. Às vezes está fazendo um curso mesmo para se atualizar, mas encontra outros modos de pensar. E isso vai fazendo seu desenvolvimento pessoal. E, é claro, vai resultar no seu desenvolvimento também profissional. Vai ter uma evolução. E dentro das empresas a gente procura um ambiente seguro, limpo, organizado, porque trabalhando assim no ambiente te dá uma autoestima muito maior. Exercer aí um trabalho digno, que é uma empresa séria, contribui para a relação das pessoas como um todo. Ainda a gente pode incluir a geração de lucros, que isso vai vir automaticamente, participação no mercado, seu nome vai responder através da empresa ou a empresa através de você, a redução de desperdício se você tiver uma boa gestão dentro da empresa e também saber onde que está indo algumas sobras, vamos dizer que acaba um pouco do ativo para o buraco, e o aumento da produtividade. Então, se tiver bons funcionários bem treinados, onde eles consigam ver a prevenção, o problema antes de acontecer, pô, é o sonho de toda empresa, né, galera? Então isso aí realmente traz aí uma visão pra gente muito boa, né? Um relacionamento muito atrativo para nossa visão aqui como um todo, né? Então aqui eu vou passando um pouquinho, tem um UNE ali que ele diz que é muito importante observar a disciplina de gestão de pessoa. Ele vai trazer uns outros dizeres aí para vocês que eu vou trazer aqui no fundo, mas o meu objetivo não é muito ler o UNE, tá? O UNE ele só vai trazendo para gente alguns complementares. Mas é claro, se tiver que dar uma pincelada aqui, sem problema nenhum, eu trago para vocês aí e a gente vai olhando junto aí. Beleza? Muito bem. Então, o modelo de gestão de pessoas, implementação é justificada pelo quê? Pela necessidade de sobrevivência dos negócios. Esse modelo pode ser bem ou mal estruturado, dependendo do profissional, e ainda pode interferir ou positivamente ou negativamente, dependendo aí das vidas das pessoas que estão trabalhando dentro dessa organização. E também da organização. A gente não pode ver uma coisa só de um lado, tem que olhar ela das duas formas, né? Então aí, dependendo de como os desejos são ou não atendidos. Pô, se eu estou numa empresa há 5 anos, ele está me prometendo lá, sei lá, 1 a 2 anos que eu vou subir de cargo, e esses 2 anos de promessa já está em 5, é claro que meus desejos não estão sendo atendidos. E com isso, o que pode acontecer? Primeira oportunidade que uma outra empresa der para ele, ele vai sair fora, entende? Então, para a empresa isso é ruim? Claro que é. Para o funcionário também acaba sendo, mas se ele está vendo que ele não está evoluindo, que está 1, 2 anos, que ele está estudando, está se atualizando, e a promessa vem e nunca acontece, pô, isso desmotiva. E a pessoa acaba tentando fazer estratégias para poder alcançar o objetivo de outra forma. Quer dizer, em outra empresa. Claro que é importante que os desejos sejam atendidos, essa é a ideia, né?
Então vamos ver mais algumas coisinhas aqui ao decorrer. A gente vai complementando a cultura da organização. Realmente influencia aí pelos dirigentes que trabalham dentro da empresa ou com a equipe, né, toda ela aí expostas pelo executivo principal ou ainda pelo presidente da organização. Ele que tem que estar monitorando isso e realmente fazer um plano para que os funcionários tenham ambição realizada e a empresa com isso vai ganhar, claro, quando você trabalha com uma constância, com um objetivo e vendo que ele está indo além, né, você vai buscando, você vai correndo atrás. Então, a cultura da organização geralmente é influenciada pelos gerentes e pelos executivos principal ou presidente da organização, que o quê? Que vão definir aí o modelo da gestão da estratégia para que a empresa consiga evoluir e as políticas de maneira de lidar com seus funcionários como um todo, de como você falar, de como você pedir, de cada funcionário ter bem claro qual é a função deles dentro da empresa. Geralmente são os dirigentes que definem essa atitude da organização e ele deve assumir todas as atividades dessa gestão de pessoas e deixar claro. Então são várias aí que a gente tem as atitudes, as que eles adotam, principalmente para se relacionar com o mercado de trabalho, né, com as pessoas como um todo, aí, atrair os futuros funcionários. Então, ali eu vou ter, por exemplo, trabalho conosco e vai ter ali as oportunidades que essa pessoa vai ter em procurar essa empresa, em tentar trabalhar nessa empresa. Isso aí ajuda muito as empresas a evoluírem, porque os funcionários estão sempre de olho também nas empresas, não é só as empresas que estão de olho nos funcionários. E é para proporcionar o quê? Uma recompensa para os seus funcionários, melhoria na relação aí de manutenção de ambiente do trabalho, para que assim possa orientar e treinar os seus funcionários com mais eficiência e promover o que? O crescimento, o desenvolvimento. Alguns acadêmicos estão aqui junto na sala com a gente aí, não estão pagando do bolso, são as empresas que estão colaborando e entrando junto. Alguns que não tiverem, não tem problema, vocês vão colher isso que vocês estão plantando. O maior investimento que a gente tem é em nós mesmos, porque a gente pode ir numa falência de uma hora para outra que a gente consegue se virar, porque o conhecimento ele faz você subir de novo, você entrar de novo no mercado de trabalho, né? Promover o crescimento e desenvolvimento, é fundamental para monitorar os resultados obtidos aí dos seus funcionários, da gestão de pessoas, que tem um impacto aí crucial, competitividade e a sobrevivência. A gente precisa de quê, né? A gente precisa de pessoas qualificadas. O que vocês estão fazendo é o que as empresas estão buscando, né? Motivar elas. Então, pessoas muito motivadas, com alto desempenho. Qualquer empresa é o sonho de consumo. Então, por isso que eu estou falando, às vezes você mora no interior, não vê muita expectativa de ir para uma empresa e ter que mudar de cidade. Hoje não. Hoje a forma de emprego, ela já está além, está sem fronteiras. Você consegue fazer vários trabalhos, dependendo da sua área, lógico. Você trabalhar home office, isso daí já está virando uma coisa padrão para a empresa. E a evolução vai vir direto. Então, o mercado está se modificando. Alguns empregos aí, alguns setores eles vão terminarem, mas vários outros vão ser criados, né, dentro desse segmento aí que a gente está falando, novas profissões, e que a estrutura e a aplicação do modelo que a gente está vendo aqui esteja adequado e cujas políticas de estratégia dentro desse setor ela possa se levar a organização obter o sucesso como um todo. E ainda a gente tem aí o desafio da gestão de pessoas. Proporciona o quê? As pessoas também tenham características superiores e experientes, seja bem treinadas, motivadas, principalmente leais, contribuindo com a cultura e o alto desempenho da empresa. Muito bem, então como a gente está vendo aí no lado motivação, né? Sempre. A gente vai ver agora um pouquinho do desafio da gestão de pessoas como um todo. Proporciona o quê? Proporciona que as pessoas tenham características superiores, experientes, sejam bem treinadas, motivadas, leais, contribui com a cultura de alto desempenho para que possa transformar esse investimento, tanto que vocês estão fazendo como a empresa também, da gestão de pessoas como um todo, em um resultado mais efetivo para a evolução da organização da empresa e das pessoas que trabalham nela. Muito bem. Aqui a gente pode ver que geralmente, se a gente for medir aí o desenvolvimento organizacional em termos de tanto lucratividade, né, a partir desse mercado, da participação do modelo de mercado já desenvolvido pelas pessoas, é bem mais complexo, né? Precisamos o quê? Exercer essa gestão de pessoa com uma função de
staff, que a gente vai falar um pouco mais sobre esse detalhado, sobre o que ele é, que atua aí estrategicamente em todas as atividades da gestão de pessoa, desde a busca dos profissionais, trabalha na organização, até o seu desligamento. Então tem que ter todo esse processo organizado, estruturado, onde uma boa parte da empresa consiga, pelo menos os mais importantes, que precisam ter essas informações, tenha. Então aí, inclusive, que elas se sintam satisfeitas para elas não irem para outra empresa e gozem de uma boa saúde, tanto no âmbito mental quanto física, porque às vezes você trabalha ali numa empresa que ela é show de bola, pô, tudo limpinho, organizadinho, mas é punkzão para você poder alcançar as metas da empresa. Você trabalha sob pressão 24 horas. Você vai para casa e você não consegue descansar porque seu pensamento continua rodando. Qual é a estratégia que você vai fazer para conseguir alcançar as metas exigidas pela empresa? Então tudo isso aí também, pô, não é fácil. Você tem que realmente tentar acompanhar esse raciocínio que a empresa tem para você não ficar aí com uma doença mental, às vezes até física, que uma vai se ligando à outra. É muito importante também. Beleza, agora a gente vai falar um pouquinho de responsabilidade pela gestão de pessoas, falando um pouco mais do staff que eu falei lá, que significa quem administra as pessoas, cada gerente, geralmente, dentro de sua área de atuação. Geralmente é ele quem decide sobre as novas admissões, sobre as promoções, como que vai ser, transferência, por exemplo, de uma filial para outra, sobre avaliação de desempenho, como que ela vai ser feita dentro da empresa. Então, mérito de treinamento, desligamento ou disciplinar, isso aí tudo parte do gerente, geralmente, como que ele vai fazer toda essa metodologia de processo de trabalho. Então, o chefe é quem vai supervisionar, geralmente, o gerente ali total que vai lidar com os funcionários. O chefe é mais aquele que dá a ordem lá no inicial lá, e os outros têm que fazer essa ordem ser cumprida, ser executada. Então, os métodos de processo aí, as informações e orientações recebidas pelos seus subordinados, essas informações, solicitações, esclarecimentos, tudo tem que ser passado para que todo mundo tenha o mesmo pensamento, fale a mesma língua, né? Quem transmite aos subordinados as expectativas, o plano da organização, quem recebe as expectativas dos funcionários. Então, o gerente tem aí uma importantíssima função. Os sentimentos também dos subordinados, porque ele tem que ouvir tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Ele é o meio aí do campo, é ele que vai fazer e vai ver quais os problemas, os maiores problemas enfrentados perante essas pessoas e a organização. Então, ele é essa ponte aí que vai ligando os dois dentro desse contexto. Falando mais um pouco aí que a gente está começando a entender o que é aí o staff, né, um pouquinho mais, também ele é uma prestação de serviço mais o que? Mais especializado, mais profissional, como serviço aí de recrutamento, de seleção, treinamento, análise e avaliação de cargo. Então, para vocês verem que são profissionais dentro desta área realmente. Que tem mais um Uni, eu acho que eu não passei o Uni ainda, mas a gente já vai ver ele um pouquinho aqui, diferença. Eu sempre estou passando alguma coisinha diferente aqui no fundo, tá? Para dar uma ilustrada aí para a gente aí ficar legal. Bom, aqui a gente tem aqui o desafio que deve ser feito aí considerando o tamanho da organização. Quanto maior, mais desafiador é, né? Então aí a gente vai ver alguns estágios de desenvolvimento que se encontram na estrutura dessa organização, falando em tecnologia, em planejamento, também vários outros fatores. Então aqui a gente viu esse tópico 1 como um todo, a gente já deu um geralzão nele só para vocês poderem saber um pouco mais sobre a importância da gestão de pessoa. Ele é uma parte mais teórica dentro dessa colocação que a gente viu aqui, e já já a gente vai agora pela parte 2. Tópico 2, sistemas de gestão de pessoas. Então, esse sistema de gestão de pessoas, das atividades básicas da gestão de pessoa, o que a gente vai ver? Qual é o objetivo desse sistema de gestão de pessoa? É auxiliar, organizar e desenvolver competências diferenciadas e conquistar um melhor desempenho. Por que diferenciada? Porque ele vai analisar todos os setores, todo o capital intelectual que ele está investindo em cada setor e ver essa parte da evolução, né? As pessoas aí como um recurso, que elas sejam consideradas o maior capital, que elas sejam não, que elas são, né, consideradas o maior capital, e aí é lógico, estrategicamente administrada para poder ter uma parte do mercado, uma fatia do mercado mais competitiva, né? Você tendo
pessoas com um intelectual muito desenvolvido, muito bem estruturado, que saiba enfrentar os desafios do dia a dia com muita clareza, com complexidade, mas que eles consigam resolver por si só. Então, aí um dos maiores desafios da gestão de pessoa, como a gente está falando, é transformar esses investimentos em resultados palpáveis. Eu estou pagando a faculdade para o meu funcionário para ver se ele vai evoluir. Mas será que ele está pagando porque ele gosta de você? Claro que não. É um investimento. A empresa ela quer lucro, então ela está investindo em você para você dar o lucro para ela, o retorno, que é o quê? O seu pensamento intelectual. Você pegar isso que você tem na teoria e aplicar aqui na prática, como eu estava falando, que é um dos maiores desafios que as empresas têm hoje, que é ter uma equipe legal, boas pessoas, transformar esse investimento em resultados palpáveis, fazer uma gestão estratégica que vai auxiliando os gestores, os executivos, as chefias. É por isso que tudo tem que ter uma estrutura, tem que ter um caminho para a tomada de decisão, estabelecendo os objetivos e também o crescimento e desenvolvimento organizacional, beleza? Então a gente tem aqui o conhecimento, ou os conceitos de sistema, pode dizer que é um conjunto de princípios organizacional, né, do modo, da forma ou do jeito de pensar. Apesar dessa definição ela ser bem simples até, a aplicação desse conceito não é tão fácil como a gente viu lá em cima, né? É um sistema ou uma sistematização desse sistema que exige uma difícil tarefa de se organizar, de ordenar como que vai ser cada coisa, ou definir que método que eu vou utilizar, identificar aí o começo, o meio ou o fim, quando é que eu vou iniciar isso, vai ser na virada do ano, vai ser no semestre, vai ser no bimestre, vai ser a cada 15 dias, como é que vai funcionar isso? Então tem que ter toda uma estrutura, todo um projeto. Inicialmente aí eles precisam o quê? Organizar as atividades de provisão, quer dizer o que? Aplicação, manutenção, o desenvolvimento, monitoração do pessoal, dos produtos, de quanto está indo, quem que está voltando, de quem eu estou comprando, para quem eu estou vendendo. Então toda essa estrutura para que ele possa estruturar isso e conhecer realmente até onde e quais são as ferramentas que ele pode utilizar, compreendendo a relação da causa e o efeito entre as atividades. Beleza. Então aqui a gente vai ver mais um pouquinho que é o resultado. Beleza, agora estou com o tópico certo. Então, tópico 2, sistema de gestão de pessoas e as atividades básicas da gestão de pessoas. Então ali eu estava com um slide que eu ainda estava editando, agora esse aqui já é o oficial. Aqui porque a gente entrou agora, mas é só porque eu estou gravando, então facilita a minha vida. Então aqui a gente vai ver o tópico 2, que é o sistema de gestão de pessoas e as atividades básicas da gestão de pessoas. Muito bem. Então, dentro desse contexto aqui, agora sim, a gente está falando um pouquinho, né, sobre os objetivos do sistema de gestão de pessoa, que vai auxiliar, organizar e também desenvolver as competências aí das diferentes conquistas para melhorar o desempenho também das pessoas e também das empresas e seus setores, os recursos importantes para a organização, né, para ela funcionar aí, tanto no investimento do capital intelectual, como eu tinha mencionado, considerando aí o capital como o maior patrimônio que a empresa possa ter, né? Se ela tem uma boa equipe, boas pessoas trabalhando com elas, é claro que ela vai ter um resultado muito melhor. Deve ser o quê? Estrategicamente administrado, cada pessoa no seu departamento adequado para que tenha um entorno geral dentro das estratégicas. Então, sabendo aqui dessa parte, a gente vai ver aqui um pouquinho desse conceito de sistema, como está no nosso slide. A gente pode dizer que é o quê? É um conjunto de princípios, de métodos, de forma e também o jeito de fazer, como isso vai ocorrer. Apesar dessa definição ser um pouco simples, ser um pouco clara, a aplicação desse conceito não é tão fácil de aplicar nas empresas. Ou essa sistematização desse sistema, ela exige aí uma difícil tarefa para organizar, né, ou do organizador ou do gestor, para ordenar, definir os métodos em geral, ou ainda identificar o começo, meio e fim, como eu também já tinha mencionado com vocês. Então, inicialmente, essas empresas ou a organização, ela precisa organizar essas atividades aí de provisão, de ver no futuro, na aplicação da manutenção, no desenvolvimento e a monitoração de tudo isso acontecendo para ver se realmente está saindo conforme o planejado, né? Compreender a realização tanto de causa e efeito. Há entre essas atividades e os resultados, que claro, e as conquistas que eles vão obter com isso, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento, né, dependendo desse resultado das pessoas que trabalham na organização. Elas sejam criteriosamente selecionadas
perante aí o nosso setor de RH, que eles realmente sejam profissionais preparados para poder fazer uma boa entrevista, ver qual é a ambição dessas pessoas, se o conhecimento que essa pessoa tem realmente está direcionado para tal vaga, para tal cargo, não porque é um amigo, e se realmente no âmbito de justiça, né, como a gente viu lá em cima, e as suas responsabilidades, que elas têm que ser bem claras, bem definidas, para ambas as partes saberem realmente se tem preparação para se candidatar para aquela vaga ou se aquela vaga está realmente querendo qualquer profissional ou é um profissional mais ou menos selecionado com aquelas habilidades para aquela vaga. Que ele seja também, claro, bem remunerado com a função e que tenha um bom ambiente de trabalho, oportunidade e desenvolvimento de crescimento ao longo da sua vida profissional para que assim permaneça dentro da empresa. Esse sistema interligado, vamos dizer assim, conforme demonstra na figura que a gente já vai ver, então cada atividade ela vai se relacionar diretamente com as outras atividades. Vamos ver se eu acho o exemplo aqui. Aqui a gente tem lá no Uni, lá, como vocês viram, né, no livro, o processo de subprocessos de gestão de pessoa, o processo e subprocesso de gestão de pessoas. Então, como que funciona ele aí num todo? Se vocês derem uma olhada, observa se na empresa de vocês, por exemplo, tem algo muito semelhante com isso. E aqui eu troco um pouquinho de lugar e vocês conseguem ler aí legal. Então, dentro desse conceito, a gente tem ali os processos de manutenção, de monitoramento, várias outras coisas aqui ao decorrer dentro da gestão de pessoas, que também é um sistema aberto, é influenciado pelo quê? Pelo processo externo da empresa, as atividades básicas, que ela consiste em quê? Em promover, em aplicar, em manter, desenvolver e monitorar as pessoas com o propósito, né, de quê? De subir de cargo e subir de setor, a empresa evoluir no mercado, contribuindo para a sobrevivência da organização, ela ser mais competitiva dessa nossa relação dentro desse contexto. Que a gente vai entender um pouquinho que a gente falou agora, até agora a gente encerrou, mas falando de staff aí, que é um grupo de pessoas qualificadas para conseguir outras pessoas qualificadas para trabalhar dentro da empresa. Resumindo, basicamente é isso. Então, os funcionários da área de gestão de pessoas, eles devem assistir os chefes, os dirigentes e toda a organização como um todo. Vou falar agora um pouquinho de processo. Processo de quê? Processo de previsão ou de provisão, como a gente mais conhece aí na nossa área de trabalho. Que ele tem o quê? Como objetivo definir quem trabalha na organização. Não é qualquer pessoa, é pessoas qualificadas. Geralmente aí ocupa um planejamento de recrutamento dentro dessa seleção. Claro, promover e organizar as pessoas talentosas. Esse é o objetivo da empresa. Dentro desse processo de aplicação, a gente pode ver que as pessoas estão efetivadas na organização não é por acaso, ela tem toda uma história, todo um critério. Elas precisam receber orientação quando elas entram, principalmente na empresa, são funcionários novos, de como executar as suas atividades, o que ela tem que fazer, o que ela não tem, até onde ela pode ir, ela não pode ir, quais são os critérios que elas precisam seguir, conhecer aí o conteúdo do seu cargo como um todo, no geral, uma visão geral, saber aí os critérios que serão aí considerados para avaliar o seu desempenho. Ela não fazer algo a mais e nem a menos, saber até onde ela vai. Se vocês olharem edital de concurso, vocês vão ver que ali está todas as atividades propostas para esse funcionário. Então, quer dizer, se sair algo além daquilo ali, opa, não está no meu contrato, isso daí não é departamento meu. Pode até fazer um favor, coisa e tal, mas não é a sua obrigação. Geralmente, o desempenho do cargo define pelas atividades é de responsabilidades, requisitos de qualificação desse funcionário, a experiência, por exemplo, ou as habilidades da pessoa. Esses requisitos são bem cobrados. Por exemplo, se for técnicos, exigida para o ocupante, se ele for trabalhar, por exemplo, numa área de transformação, de química, ele precisa ter um conhecimento técnico específico para isso, ou uma experiência já de trabalho. Não é porque o cara saiu da faculdade agora que ele já vai chegar fazendo lá as misturas dos produtos, vai acabar explodindo a empresa. Não, ele precisa ter uma experiência. Então, ele não vai chegar trabalhando de chefe ou trabalhando direto com esse produto. Não, primeiro ele entra como um funcionário que ele vai ficar mais na observação e fazendo pequenas coisas leves, pequenas coisas fáceis. E depois, com a experiência, ele vai sim agregando e vai já se inserindo mais dentro da empresa. Então,
possível definir os objetivos com essas relações de desempenho do ocupante. E quanto ao cargo, sejam bem definidos, que defina aí a adaptação desse funcionário no ambiente, aumentando a probabilidade de ele desempenhar bem as suas funções. Então, por isso, quando entra um funcionário novo, geralmente a gente deixa com um cara que tem muita experiência, principalmente o mais velho, porque ele vai saber exatamente como a empresa funciona de trás para frente, de frente para trás, e assim guiar ele certo para a empresa, para o trabalho, para a função dele de maneira correta, e não pega nenhum vício de um outro que também está iniciando. Seja realmente uma pessoa que consiga passar isso para ele. Geralmente ele vai abranger o quê? A remuneração, os benefícios, a higiene e a segurança em relação sindicais. As pessoas precisam se manter na organização, então elas precisam ter alguém falem por ela, né, que ajam por ela, ou que ela possa correr atrás dos direitos dela. Então essa parte sindicais e tudo mais ajuda a proteger o funcionário de certa forma. As recompensas também devem ser seguidas nos critérios bem rigorosos, com justiça, para aumento de salário, de carreira. O ambiente de trabalho deve ser bem seguro, onde você se sinta seguro não só financeiramente, mas não está naquela berlinda, pô, será que amanhã eles vão me mandar embora? Será que semana que vem eles vão reduzir funcionário? Você fica naquele desespero, não tem uma segurança. Deve haver aí uma boa relação entre o patrão e o empregado, principalmente das boas relações, tanto sindicais, legislação e tudo mais, para não ter nenhum tumulto, seja as coisas bem claras. Você vai prometer algo, prometa algo, mas no papel, não verbalmente, que depois pode dar vários problemas. E o contrário, lógico, agora falando um pouco das empresas, as pessoas também podem experimentar um sentimento de injustiça, de insatisfação ou motivação no surgimento de algum conflito. Então, ter sempre ali uma arma na mão. A satisfação das pessoas está diretamente relacionada à segurança, o crescimento e o desenvolvimento pessoal e profissional que ela tem, considerando aquela empresa como uma família, como algo de crescimento. Então, esse processo de desenvolvimento, que a gente deu uma pincelada, agora já avançando um pouco mais, é o treinamento, né? Que a gente faz o investimento no funcionário, o crescimento e desenvolvimento, tanto por parte do funcionário como por parte da organização. Porque não adianta nada eu atualizar os meus funcionários e pagar faculdade para eles e cursos profissionalizantes, só investindo investimento intelectual, mas as minhas máquinas é lá da época do tataravô do cara da empresa. Pô, tudo que eu estou conhecendo eu não posso aplicar. Eu ainda tenho aqueles computador de tubo, aquelas coisas lentas, que não tem memória, não consigo avançar e não vai. Não, ele tem que investir nos dois, no capital intelectual e também nos maquinários, para que possa ser mais moderno, tudo em tempo real, possa ter o crescimento junto, para assim ele se competir com a concorrência. Então, geralmente, o treinamento é dirigido para quem? Para as habilidades do funcionário no cargo que ele está atuando, né? Mais direcionado, um enfoque a curto prazo, para meio para ontem. Por isso que a gente tem aí capacitações quase que sempre em algumas empresas, dependendo do seu setor. Então, além da faculdade, vocês ainda fazem treinamentos. Isso quer dizer o quê? Esses treinamentos que eles querem pular um pouco e ir direto ao ponto. Você vai já aplicar aquilo que você aprendeu no setor que você se encontra, com os objetivos que os funcionários tenham domínio e consigam executar todas as atividades previstas e propostas pelo cargo, né, que ele vai ocupar ou que ele ocupa geralmente. O objetivo é que, à medida que esses funcionários vão crescendo, a empresa vai junto. O funcionário está crescendo, isso já automaticamente você já sabe que a empresa também está crescendo. E que cada programa, a partir de um diagnóstico, possa dizer assim, é levantamento aí das necessidades de treinamento, né? Tem que ter esse diagnóstico. Você está vendo, tem um setor que ele de vez ia avançar, eles estão ficando mais lento, né? Então esse levantamento aí é muito importante. E falando um pouco agora do processo de monitoração, que ocupa com as atividades de controle dos processos desse sistema de gestão de pessoas e de uma boa estrutura de processo de monitoramento para auxiliar na tomada de decisões e todos os demais processos que vão vindo ao decorrer. Também a gente tem o controle dos resultados, que nada mais é que um planejamento estratégico, né, numa área específica, uma área de controle que coordena também todas as informações e estratégias, permitindo que dispor um sistema de informações gerenciais que auxilie o gestor na tomada de decisão ou da gestão das pessoas. Então, o controle desse sistema, o que ele significa? Qualificar, definir metas,
em identificar os objetivos gerais da gestão de pessoas, analisar como um todo, com frequência, os funcionários, as máquinas, a produção, todo diariamente, semanal, mensal, mas ter ali uma rotina para obter os resultados, para ver se está alcançando ou se está próximo de alcançar o resultado, ou o que está funcionando e não está funcionando, comparar os resultados com as metas. Ah, não alcançou a meta, por quê? Porque algum resultado não alcançou. E qual foi o setor que não alcançou? Qual é o problema? O que a gente tem que modificar? Tem que colocar mais pessoas para poder alcançar a meta? Tem que reduzir ou melhorar a máquina, o produto, sei lá, tem várias coisas que eles vão ver dentro desse programa, dentro desse resultado. Se os resultados foram satisfatórios, então a gente vai manter ou ainda tentar investir para ele melhorar. Caso contrário, aí tem que ajustar através de quê? De ações corretivas. Ou trocar alguém de lugar, ou botar alguém mais qualificado, ou investir em treinamentos, né? São várias coisas que a empresa pode fazer. Dentro dessa colocação também a gente tem o controle de pessoas, das pessoas. O que seria isso aí? A gente tem aqui a organização, que necessita instituir os meios, né, os seus meios de controle, para orientar o que? Os comportamentos dos seus funcionários, apesar desse controle ser mais comum aí nas empresas hierarquia, por exemplo, chefe, supervisor, funcionário. Então é mais comum dentro desse segmento aí. Quanto às informações, elas devem ser bem claras e também, como a gente já viu em outra apostila, compartilhada com todos para falar a mesma língua, diminuir aí os conflitos, aquele mimimi, com menos punição e mais elogios, que isso todo mundo gosta de ouvir. E assim, o controle de critérios é muito mais importante para garantir aí o cumprimento do objetivo organizacional. Quando você trabalha com elogio, você trabalha mais feliz. E a relação às interfaces desses processos de sistema de gestão, em relação a causa e efeito, a gente tem aí no processo nas organizações que estão interligados, que pode prejudicar o atendimento do objetivo principal, futuro para gestão de pessoas, que consiste em previsão, em aplicação, manutenção ou desenvolvimento e também o monitoramento aí junto, eles vão funcionando e a pessoa consegue fluir melhor. Então eles precisam cumprir o quê? As suas funções. Cada funcionário tem que saber aí do processo, de cada processo como funciona. Resumindo tudo isso daqui, então a partir da demanda do trabalho, as organizações selecionam um profissional para trabalhar aí nesse processo de previsão, e o processo de aplicação delega. O que é delega? Você passa para outra pessoa, para outro setor, as atividades que o funcionário deve executar, considerando o seu potencial, complexidade do trabalho. Você pode delegar. E também a gente tem a manutenção, remunera o funcionário pelo serviço executado, processo de remuneração. E ainda, para finalizar, o desenvolvimento, processo de desenvolvimento, incentiva os funcionários, amplia o nível de conhecimento aí relacionado aos processos da organização. Ele vai ter uma ambição, saber que ele tem um plano de carreira dentro desse segmento. Então ali o único que a gente viu antes, que ele só relatou ali para quem leu, mas é a relação da causa e efeito dos processos da gestão de pessoas, que requer um amplo conhecimento e também muita paciência, que não é fácil, como a gente já está vendo aí, que lidar com pessoas realmente não é fácil. Tem algumas que vão amar a gente, outras que vão detestar, mas é trabalho. Então a gente tem que ser profissional na nossa área. A gente não está trabalhando por amor, a gente está trabalhando pelo nosso capital, tanto intelectual quanto financeiro. Então, você fazendo a sua parte, o outro também tem que fazer. É comum confundir aí o efeito atualmente sobre os efeitos que não são sobras de causas. Agora, então, a gente vai no tópico 3, políticas para a gestão de pessoas. Coisa mais linda, maravilhosa. O que a gente vai vendo aqui dentro dessas políticas, aquelas políticas, elas buscam conseguir informações, uniformidade da economia ou os benefícios das relações públicas entre outros objetos ou outros objetivos. A utilização das políticas dentro da empresa para a gestão de pessoas é fundamental para a implementação, manuseio do sistema ou da manutenção do sistema. Por quê? Quando você tem isso, políticas dentro da empresa, também fora dela, né, ajuda, porque se torna impossível a implementação de um sistema sem que tenha sido claramente definido as políticas da empresa. Isso é muito interessante. Tem profissionais que estudam referente a isso. Como que funciona, como que a empresa quer que
seja executada as tarefas. Até existe um sistema de política pronto já no mercado, software relacionado a isso, onde você joga as informações e roda e ele funciona, mas não funciona muito bem não. Por quê? Cada organização ela possui uma cultura empresarial, organizacional diferente, aí tem uma forma de pensar de uma da outra, uma forma de agir aí diferente. Então, dentro desse contexto que não funciona muito, mas você pode realmente comprar esse sistema e colocar na sua empresa e você adaptar para a sua realidade, com os seus pensamentos, com as formas de agir entre os gestores ali. Eles vão recapitulando e definindo isso. Então, o que é a política nas organizações? O que a gente pode dizer um pouco disso? A gente pode dizer que é um conjunto de regras estabelecidas para lidar com as pessoas em geral, com o propósito de conquistar ou de chegar nos resultados assim tão almejados, né? São as guias que a gente pode dizer por onde a gente tem que ir, que auxilia os funcionários na tomada de decisão e assim compreender ou fazer a compreensão das regras do jogo, beleza? Além, né, claro, de deixar claro que os valores éticos da organização, tanto para os empregados, acionistas, os consumidores em geral, os fornecedores, toda essa galera aí, fique claro que ela auxilia aí nos procedimentos de uma espécie de plano construído aí, como a gente viu na teoria do pensamento, né, que serve para orientar as pessoas na execução das tarefas dentro da organização e também serve para guiar as pessoas no seu caminho, na execução das atividades, ajudando a garantir o treinamento qualificado para todos aí envolvidos, ser bem claro aí os objetivos e os treinamentos uniformes para todos dentro da situação proposta de cada setor. Independente, é importante então definir políticas para cada processo que vai ocorrer, né? Então, recomendável aí a participação dos funcionários dentro da elaboração até desse processo. Talvez é uma forma aí de comitês ou por reuniões ou por auxiliarem a definição dessas políticas. Então é muito importante os funcionários conhecerem e também fazer parte dessa construção, dessa colocação. Porque quando os funcionários fazem parte da elaboração, eles se sentem inseridos, se sentem família. Isso para a empresa é muito importante. Então transcrevê-las um manual, por exemplo, aí fazer onde cada um vai ter a sua contribuição. Importante definir a política de cada processo. É recomendável a participação dos funcionários, talvez forme um comitê, beleza? Então transcrever todos os níveis da empresa. Show! Agora a gente vai falar um pouco sobre as políticas para o processo de provisão. Muito bem. E vem ao encontro ao slide que a gente colocou aí, algumas coisas diferentes escritas aí, e vai trazer para a gente essa visão desse parâmetro. Acho que aqui eu não preciso me afastar, vou ficar mais por aqui, mais dentro do slide mesmo, e a gente vai trocando uma ideia junto aqui. Bom, políticas para o processo de provisão são executadas pelo profissionais responsável ou pelas as atividades do processo de provisão, que o quê? Que determina como executar essas atividades ou as atividades propostas. Pois a gente já tem também a política para o planejamento de pessoas ou do pessoal, que determina os critérios e ajuda a definir quem é o nosso concorrente no mercado, e define qual é a nossa concorrência. É todo mundo? Não. É quem trabalha com um produto muito semelhante, um valor muito semelhante, e quem compete com a nossa organização. Por quê? Não é porque eu tenho uma fábrica, deixa eu ver de que aqui eu posso falar, que tem várias outras coisas. Informática, por exemplo. Pô, informática a gente já sabe o que tem, né? Tem mouse, tem teclado, tem de várias marcas. Mas se eu fosse dono de uma marca, por exemplo, Apple, quem que é meu concorrente? É todos os outros? Claro que não. Você vai ter um concorrente. O Windows é meu concorrente? Né, vamos dizer assim? Não, por quê? Porque um tem um objetivo ou ele tem a persona dele direcionada para um público diferente. A Apple para uma classe A, o Windows já para uma classe B, C. Então eles têm um objetivo um pouco diferente, que eles não são concorrente um do outro, além de trabalhar com o mesmo produto. Estão conseguindo entender um pouquinho? Então por isso que essa política para o planejamento pessoal, para você avaliar qual é a sua concorrência, é importante, porque é quem está realmente dentro do mesmo mercado, ou seja, está pegando o mesmo público que você,
né? Você já tem seu público e quem é o outro que concorre comigo. É aí que você vai ver o que ele está fazendo para que você possa ter um passo à frente. Muito bem, então aqui a gente vai falar um pouco agora políticas para recrutamento. Ela ajuda a definir onde vai ajudar também os recrutadores, como eles vão captar as pessoas, né? Onde eles vão encontrar, vão responder quais fontes de recrutamento deve ser utilizada para conseguir funcionários qualificados para uma determinada vaga dentro da empresa. Então, o recrutamento vai ser interno ou externo, eu tenho que avaliar, eu quero fazer de que forma? Interno, então eu tenho que ver se eu consigo contratar funcionários que trabalhem dentro da empresa. Externo, então tem que trazer público desconhecido, público de outros segmentos, de outras empresas, né, de outras cidades. Então a gente vai ter que se perguntar no planejamento antes de você contratar um profissional, para que você fala que quer contratar pessoas, mas qual é o tipo de público que você quer, né? Em que condições e como que eu vou recrutar isso? Vai ter um local? Vai ser na empresa? Então, todas as técnicas de recrutamento têm que ser avaliadas para que possa estruturar isso. Não é simplesmente chegar e jogar, toma, eu preciso de tantos funcionários, e vai lá e faz. Não, tem uma estrutura aí mais interessante para a organização, né? Claro que é proibido o recrutamento de familiares. Tem algumas empresas que realmente isso veta, né? Não dá. Ou ainda a seleção vai ser igual condições para todos eles. Por exemplo, eu tenho ali um cargo de confiança onde eu vou trazer um colega, eu vou colocar. Não, tem que ser ali um negócio realmente feito no papel, onde cada um vai fazer uma prova de seleção, depois vai vir uma prova de currículo, uma prova de dicção, uma prova de prática, e assim vai levantando e vendo qual é. Por quê? Muitos que ficam para trás, por exemplo, estão na faculdade só para ganhar o diploma, eles vão ver logo na diferença. Por exemplo, se você e mais um colega que fizeram faculdade junto vão dentro da empresa e tentar o mesmo carro numa empresa, mas só tem um cargo, é claro que as pessoas vão saber quem foi o que estudou, copiou e colou e fez tudo sem ler o livro, mas ganhou o diploma igual, para aquele que realmente estudou e foi além, fez curso complementar, fez perguntas sobre a apostila, porque vai explorar qualquer pergunta, qualquer coisa, ele já vai saber por onde ir. Aquele cara que vai atuar na área que ele se formou, ele não estudou, ele só se formou, na hora ele vai sentir a grande dificuldade dele ter feito a faculdade somente para ter o diploma e não para ter o conhecimento. Isso que vocês têm que avaliar e saber separar. O conhecimento é muito mais importante que o diploma. O diploma é o que vai te direcionar a vaga. Você e mais uns quantos. Mas o que vai te diferenciar para entrar dentro da empresa é o seu conhecimento, é as suas habilidades, beleza? Show! Políticas para seleções. Como que vai funcionar isso? Qual é o padrão de qualidade que a gente tem, que estamos buscando nos candidatos hoje em dia? Vamos dizer, fortemente, aptidões físicas. Depende do cargo, né? Eu preciso de um cara bombadão, fortão, ele vai pegar peso? Depende, né? Não, eu preciso de um cara mais intelectual, trabalho com informática, coisa e tal, tá atualizando. Tá, mas ele tem experiência? Não, aí já enfraquece. Então tem que ter tudo, além do intelectual, as suas experiências, onde ele já trabalhou, por quanto tempo, qual software, qual desenvolvimento ele já fez, qual é o potencial de desenvolvimento dele. Isso é claro que na hora do teste ele vai mostrar isso, o potencial do desenvolvimento intelectual das suas experiências, das suas vivências. Na entrevista eles já conseguem ver isso, mas no segundo plano isso é mais cobrado mais a fundo. Claro que a gente precisa ver qual que é, né, o cargo dentro dessa organização para que você se candidate, como fazer para interagir os novos participantes no ambiente aí interno da organização com rapidez e eficaz. Como é que você faz para ele se introduzir e dali a 2 semanas, sei lá, 3 dias, já está pegando e já está trabalhando? Porque se você é um profissional que já tem uma habilidade, já tem uma experiência, tem tudo que a empresa precisa, mas se você não tiver ninguém que vai te abraçar dentro da empresa no início, para te dizer onde tem a ferramenta tal, onde fica tal coisa, com quem que você fala para autorizar isso, quem que você não... Você fica perdido. De vez você se produzir dali a 3 dias, você vai demorar uns 15 dias. Por quê? Não tem ninguém ali do seu lado, você está tendo que aprender tudo sozinho. Isso não é bom. Então a empresa também tem que ver isso quando contrata um funcionário, quem é que vai ficar
por exemplo, de mentor para esse funcionário conseguir se inserir rapidinho na empresa. Por isso que quando você contrata alguém, por exemplo, que é um primo seu, ou foi alguém que você indicou, vamos dizer, que não seja parente, também tem empresa que aceita parente, não tem problema nenhum, que a gente vai ver aí no decorrer. Aquela pessoa, ela fica inserida muito mais rápido. Por quê? Porque você já conhece ela de longa data, naturalmente ela já foi jogar futebol com seus amigos que trabalham com você, então ela se insere muito rápido, todo mundo se ajuda aí. Mas quando é uma pessoa, por exemplo, que se mudou de cidade, está trabalhando numa outra empresa, numa filial, conhece os produtos, tudo mais, sabe fazer, mas não conhece as pessoas, ele vai travar, ele vai desenvolver, mas vai ser um desenvolvimento muito mais lento, muito menor, né? Então aqui a gente ainda falando um pouquinho sobre as aplicações. Política e aplicações. Então, políticas de aplicações aqui, a gente vai vendo algumas coisinhas aí do fundo enquanto eu vou passando aqui o nosso camarada. Então, vamos falar um pouco de políticas de aplicações que ela define como determina os requisitos básicos aí para o trabalho, como requisitos intelectuais ou físicos, dependendo da área, do setor que eu vou trabalhar para o desenvolvimento das tarefas que vão me atribuir, ou o cargo aí se está precisando avaliar quais são os critérios de planejamento ou alocação do movimento interno, para onde que eu tenho que ir, como que eu vou fazer, de onde vem, de para onde vai, e aí os posicionamentos iniciais, por onde eu vou iniciar e por onde que eu vou indo. E o plano de carreira, definindo as alternativas da oportunidade futura. Estou vendo que eu tenho degraus para me poder chegar lá na gerência, por exemplo. Entrei na empresa agora, mas legal, mas já estou de olho lá em cima. Então, como que vocês fazem isso dentro da organização? Se vocês fizerem um plano de carreira, pô, é só vocês verem qual é a vaga que vocês sonham lá dentro. Pega o nome da pessoa, do gerente, vamos dizer assim, e põe lá no Lattes. Você já vai ver qual é o caminho que o cara percorreu. Ah, ele tem tem 2 graduações, tem 3 especializações, fez um MBA, tem um mestrado. Então ele conseguiu chegar lá, trabalhou numa empresa não sei por quantos anos, numa outra tantos anos, fez um intercâmbio. Pô, legal. Então eu já sei que eu tenho que seguir esse caminho, porque ele fez essa trajetória, ele conseguiu. Se eu for por esse caminho, pode ser que não dê certo, mas a probabilidade de você passar por vários outros é muito maior, porque ele já fez um caminho construído. E trocar uma ideia com ele. Claro que no início, se for uma coisa muito longa, talvez ele nem vai te dar muita atenção, mas se você tiver mesmo já seguindo, já no decorrer daquele caminho, aí sim, né? Ele pode ser um cara bem gente boa, que pode te ajudar e te incentivar a seguir por essa rota, né? Então, adequação dos recursos humanos aí através de quê? De avaliação de desempenho, critério de avaliação de qualidade dentro desse setor que vai ajudar vocês bastante. Agora vamos falar um pouquinho políticas de manutenção, que envolve os critérios de remuneração. Todo mundo gosta disso, dos participantes. Tendo aí em vista as avaliações de quê? Do cargo, né, que você se encontra, do salário, da tabela do mercado, quanto que realmente é valorizado. A gente tem aí uma base, se vocês olharem na internet, aí a tabela para o engenheiro civil, uma tabela para o professor do ensino fundamental, uma tabela para o professor do ensino superior, uma tabela, deixa eu ver, do salário de advogado, né? Assim, algumas coisas assim. Tem uma tabela mais ou menos para vocês terem uma base do piso de vocês. É claro que muitos ganham mais e alguns ainda não conseguiram chegar até lá no salário. Não é porque você entrou na empresa e o piso é tal que você vai chegar ganhando isso, não. Você precisa ali de uns seus 30, 60, 90 dias, 120 às vezes, contratado por meio turno, ou entrar como ainda um estagiário para depois você conseguir alcançar. Mas o piso, geralmente, ele é pago quando tem ali, que é o mínimo. E depois você vai se estruturando dentro da carreira. Os programas de benefício, como que eles funcionam, também você vai ficar de olho nisso para você querer se candidatar à vaga, além de avaliar como manter aí a força de trabalho motivada, né? O gerente tem que olhar isso tudo aí, como participativa ou produtiva dentro do clima organizacional, que ele seja adequado para o funcionário, para ele ter esse incentivo. E como as condições físicas e ambientais, como higiene, né, segurança, que envolve aí o desempenho das tarefas, vai contribuir para a evolução do funcionário, que vai resultar na satisfação no universo
do cargo, da organização aí, é claro que o bom relacionamento com as pessoas, com o gerente, com toda a equipe dentro da empresa, pô, ajuda demais a gente ficar mais tranquilo, mais relaxado, saber que tem um sindicato ainda ao nosso favor, um representante aí das pessoas perante que a gente pode recorrer, reclamar, que busque os nossos direitos. Então isso aí tudo vai trazendo o funcionário para uma tranquilidade, dando uma segurança maior. E ainda falando de políticas de desenvolvimento, que a gente está vendo aqui, percepção das diversidades no Brasil, é o critério de diagnóstico, programação de preparação ou reciclagem de força de trabalho. Como assim, né? O desempenho das tarefas, a gente vai ver que tem algumas coisas que você tem que mudar. Você tem que ter ali um planejamento de quem vai se aposentar, para você já ter outro em vista. Por exemplo, o cara que está de olho em trocar de carreira, você já tem que estar em outro em vista. Você sempre tem uma opção, sempre uma opção a mais dentro desse desenvolvimento aí. E o critério de desenvolvimento dos recursos humanos, né? Tipo médio, longo prazo, para a gente ter aí visando sempre o médio e longo prazo para poder fazer essa estrutura e a realização do potencial humano e a posição elevada na organização. Entendido? E para fechar aí com chave de ouro, capaz de garantir a saúde e excelência organizacional e ainda analisar constantemente o clima ali ou o ciclo de vida dos funcionários da organização, critério de realocação, aposentadoria, entre outros, realocação. Por exemplo, eu estou com um funcionário que ele está numa filial aqui no Rio Grande do Sul, mas ele quer uma oportunidade de crescimento, ele está muito desmotivado e eu quero dar essa oportunidade para ele. Então a gente faz o seguinte, eu dou uma oportunidade para ele numa outra filial que a empresa tem. Pô, aí pronto, estou cumprindo com a minha promessa e aí ele vai ver se é viável para ele ou não, né? Porque envolve família, mudança e tudo mais. Mas pelo menos ele está vendo que está cumprindo com o que ele te prometeu. Talvez ele queira uma coisa para ontem e a oportunidade não saiu. Mesma coisa para aposentadoria. Você já está sabendo que as pessoas já estão ali, dali a 5 anos, já está para fechar com chave de ouro. Então você já tem outras pessoas qualificadas. Talvez no investimento interno para a empresa seja melhor, porque uma pessoa, você investindo dentro da empresa com um funcionário, ele já conhece toda a equipe, já conhece os materiais, já todo o sistema, né? Então é mais fácil. Então, e por fim, a política de monitoração, que a gente vai ver aqui um pouco, que ela vai abranger como manter um banco de dados, né, capaz de fornecer aí as informações. Porque um banco de dados é onde ela vai encontrar aí os arquivos, os endereços de outras pessoas, a quantidade quantitativa e qualitativa da força de trabalho disponível dentro da organização. Saber cada setor qual é a pessoa adequada que possa ser promovida, né? Então, a adequação das políticas e dos procedimentos de relacionamento com os resultados humanos. Vamos para o nosso tópico 4, então, meu povo. Então, tópico 4, a gente tem o planejamento de pessoal, facilitando a nossa vida. Então, planejamento pessoal, a gente tem aqui como prever. O que é prever? Você imaginar o que vai acontecer, as ofertas e as demandas empregados para a empresa, a prevenção que a gente estava vendo da pessoa que vai se aposentar, está a fim de sair da empresa, né? Então você já tem ali um quadro de reserva, vamos dizer aí, que permite o quê? Os especialistas em gestão de pessoas encontrarem essa força de trabalho que a empresa possa precisar, né? Que seja necessária. Então esses planos de recursos humanos que a gente está falando aqui, tudo que vocês vão ver que a gente vai estar falando meio de planos, são mais conhecidos como planos de emprego, que serve para quê? Como um guia, né, para as outras atividades da gestão de pessoa, como os novos empregados, implementar um plano de expansão e assim o aumento da produção, porque é isso que a empresa quer. Ela quer um crescimento, produzir. Quando ela produz mais, aumenta a qualidade e a quantidade de pessoas, quer dizer o quê? Que está obtendo um lucro. Isso é fato. Um exemplo aqui, a gente pode dar os planos de curto prazo, que indica aí quais vagas vão estar disponíveis, né, que precisa ser preenchida durante o ano. Eles já vão ter já um planejamento para isso. E a longo prazo também, o que eles estimam para daqui a 2 anos, a 3 anos, ou até mesmo 5 anos no futuro. Então eles já sabem que quer abrir uma filial em tal cidade, em tal lugar, precisa de tantos funcionários. Então eles já colocam ali, entram em parceria com o Sebrae para já ir aplicando um curso, treinando os futuros funcionários para trabalhar nessa empresa quando realmente forem investir lá. Já ter já profissionais qualificados e não ficar sem o recurso humano. Então, dessa forma aí, as atividades de planejamento,
ela requer altas habilidades das pessoas que vão trabalhar ali, das análises, diferentes variáveis ao recorrer para facilitar na tomada de decisão, claro. Entre elas aí a tomada de decisões, a gente tem analisar as metas, os históricos, mas o que? Dimensionar a necessidade que as pessoas têm no mercado de trabalho, saber qual é o sonho, qual é o desejo delas. E aí o plano de carreira, é claro, e de sucessão dos funcionários. Por exemplo, vai saindo mais velho, vai entrando mais novo, e assim vai indo. Né? E ele vai conseguindo subir na carreira. Por quê? Quando tem uma pessoa que ela já está há muitos anos na empresa e já está chegando a uma certa idade, você já pode acreditar que a vaga dela já vai estar ociosa, vai estar ali quem quiser concorrer, porque a pessoa vai se aposentar. E se é o seu sonho, então você já pode se programar na aposentadoria dela para você, sabe, ó, daqui a 5 anos ela vai se aposentar, eu tenho 5 anos para me mexer, para me tentar o cargo dela. É um planejamento que você pode fazer e pode ser possível ou não, mas se não for possível, pelo menos você está tendo um conhecimento, uma experiência que você possa tentar em outro local. E é claro, você vai ser visto, vão ver que você está atrás dos seus sonhos, certo? Então, o plano de carreira da sucessão de funcionários, uma visão. Então, agora vamos falar um pouco aí sobre análise de metas históricos. Dimensão, capacidade, acho que eu passei um pouquinho, mas tá beleza. Análise de metas histórico, como volume de vendas, produção, serviço, são históricos das metas, como que elas percorreram durante o ano, de todo o processo, projetar os níveis futuros, como que foram, como que você planeja o futuro, você olha o presente e o passado, como elas foram, para você já pegar aquela carcaça e planejar para o futuro, e assim você já ter uma ideia de quanto vai ter de lucro ou de prejuízo, o que você vai precisar de matéria-prima, quantas pessoas, quantos produtos você vai conseguir transformar durante aquele período. Geralmente, ele é feito no final do ano para iniciar o ano. Então, assim, a gente pode projetar a mão de obra para cada área, né? Fica mais fácil. E aqui, como diz os nossos slides, que é dimensionar a necessidade de pessoas vezes a capacidade instalada. Porque não adianta eu contratar ou ficar pensando em ampliar o meu negócio se eu não estou pensando também em ampliar a empresa, só os funcionários, quadro de funcionários. Você pode até fazer isso? Pode, claro. Por exemplo, se eu tenho um pavilhão que caiba ali, sei lá, 300 funcionários trabalhando e eu quero fazer uma ampliação, mas eu não quero ter investimento nem em aluguéis e nem em filiais. Eu quero aumentar, triplicar a minha, ou dobrar a minha produção dentro da própria empresa. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um planejamento de 2 turnos, eu posso fazer um planejamento de 3 turnos, com máquinas mais avançadas que vou conseguir fazer com a mesma quantidade de maquinário e também de local, a produção aumentar. E com isso eu vou ter um custo menor. Mas para isso eu vou ter que ter toda uma análise de mercado para ver se eu vou conseguir esses profissionais dentro do mercado, para que isso ocorra. Se for uma cidade grande, bem provável que eu consiga. Agora, se for uma cidade que todo mundo já está no mercado do trabalho, quem precisava, pô, é mais complicado, né? Você fazer essa projeção. Muito bem, então aí de encontrar a mão de obra, né, envolvida na produção. Pode ser que seja mais difícil. Então a gente tem que buscar aí o quê? O equilíbrio entre o número de pessoas e procurar aí a demanda, né, da procura de quê? Do serviço ou do produto no mercado. Se tem demanda, quer dizer, eu tenho que me avançar antes que eu deixe uma lacuna aberta para a concorrência se instalar lá. Então, esse modelo de previsão que a gente estava vendo aí é bem considerável para as empresas, né? Geralmente aí compete o PCP. Trem é esse aí, professor? É o planejamento e controle da produção. Isso é muito importante que a empresa faça um levantamento de tudo que a empresa consiga produzir e para ver se consegue, dentro desse planejamento, atender o mercado. Então, definir a necessidade de pessoas para cumprir os programas de produção dentro da minha organização, dentro desse meu pensamento. E assim os profissionais conseguirem efetuar o recrutamento pessoal do RH e da seleção das pessoas com o perfil desejado para a empresa. Muito bem, entendi um pouquinho melhor. Então, vou vir agora analisar os históricos e a movimentação de pessoas dentro do contexto aqui, né? A gente tem ali, eu coloquei um pouco de ética e moral, porque isso aí tem tudo a ver com o nosso ambiente de trabalho, que a gente realmente ali tem os padrões, né, as regras e as normas para seguir. Então estamos falando de quê? De um fluxo de entrada, saída e de promoções
transferências internas, por exemplo. Esta modalidade de planejamento é muito útil, principalmente o quê? Na análise de sistema de carreira. Então é muito importante você aí ter uma parte de ser honesto, cumprir, tentar ajudar as outras pessoas, mesmo não pensando em receber nada em troca, isso vai vir automático. Então, dentro dessa colocação aqui, é bom a gente avaliar assim e seguir dentro desse nosso parâmetro. Entende um pouquinho mais. Então, seguindo, a gente vai falar de quê? Análise e os planos de carreira e sucessão dos funcionários. Isso muito me interessa. Então, o que a gente tem aqui? Acompanhar a evolução dos funcionários e o que? As expectativas que ele tem perante o plano futuro da carreira dele e definir quem poderá aí substituir ele em eventuais acontecimentos. Como em eventuais? Pode ser em vários. Por exemplo, ele pode ter aí um acidente de trabalho, ele pode ter que tirar umas férias junto com a esposa que trabalha numa outra empresa em datas diferentes. Ele pode ter um problema de saúde, por exemplo. Várias coisas aí que pode acontecer que a empresa tem que ter essa análise para ela poder ter no banco de dados essa tal substituição. Então, a figura que a gente vai ter, aqui eu trouxe um único, ele está dizendo mais ou menos a parte de funcionários, de análise de plano de carreira, mas que eu quero trazer para vocês é uma outra figura, eu vou até passar aqui, que ela dá uma ideia aí para facilitar e ver as modalidades do plano, né, de planejamento de uma empresa, como pode ser feito, como pode ser estruturado. Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui algumas coisas. Se faltar um funcionário, como eu posso colocar um outro no local? E aí vocês conseguem ler junto comigo ali, fica mais estruturado, né? A gente deve considerar as posições de força de trabalho da organização, as entradas e as saídas das pessoas, como a gente estava falando até agora, e a movimentação dessas pessoas para os outros setores, para que seja possível aí, ou para ser possível, definir quantas pessoas necessita para a organização no quadro geral, o perfil que essas pessoas precisam ter para poder fazer uma substituição, e quando essas informações elas estiverem mais bem definidas, que vai ser possível efetuar essa troca, nesse recrutamento de qualidade aí desses profissionais. Deu uma visão mais ampla para a gente aqui como que ele vai funcionar. E aqui eu trago mais um UNI para nós outros. Ele traz também do planejamento como ele deve ser feito, né? Ele traz mais especificado aí os profissionais, eles precisam atender a demanda, né? Então não é simplesmente ter uma pessoa no quadro de reserva lá, mas que ele não tenha capacitação, por exemplo, possa ter um aproveitamento dele dentro desse contexto. Show! Então vamos passar aqui agora para o tópico 5. Tópico 5, a gente tem o recrutamento e seleção de pessoal. E que a gente pode falar aqui dentro desse contexto, que geralmente é um desafio para as maiores, principalmente, né, para as maiores empresas de gestão de pessoas. Essa parte aí de fazer o recrutamento das pessoas e encontrar as pessoas certas para as vagas certas, principalmente em ocasiões de pedidos urgentes ou substituição por algum acidente, alguma mudança ou algo assim. Precisa ser feita meio que rapidamente. Então, encontrar esses candidatos qualificados é a chave, né? Você ter eles já no banco de dados e talvez fazer uma proposta que seja muito considerável para a pessoa pensar em sair de onde está e ir trabalhar nessa empresa. Claro que ele vai analisar muita coisa. Então, o recrutamento ele fica aí na responsabilidade do sistema do RH. Geralmente é eles que fazem isso, que tem a finalidade de fazer essa captação desses profissionais ou de ter esse banco de dados, pelo menos, bem reservado para emergência, tanto internamente como externamente, com o objetivo de quê? De atender os clientes internos da empresa. E assim eles precisam identificar no mercado candidatos potencialmente qualificados para tal vaga, se acontecesse alguma coisa. Mas de qual vaga que a gente está falando? Geralmente são de gerentes, são esses cargos de mais de conhecimento, né? Pessoas que precisam já ter umas habilidades propostas já trabalhadas. A gente pode ir visualizando eles e trazendo eles para dentro do nosso contexto aqui, que precisa identificar no mercado aí os candidatos potencial qualificados que o quê? Que demonstram interesse em ocupar os cargos e trabalhar na empresa ou na organização.
né? Mas para isso você vai ter que oferecer uma coisa muito melhor do que ele tem atualmente, se ele estiver no mercado do trabalho. Se ele for bom, ele está no mercado de trabalho. Realmente você precisa fazer uma contraproposta para ele que seja muito significante. Por isso que eu digo, conhecimento é tudo, né? Então procura aí obter informações a respeito para decidir administrá-lo ou não. Ou vai ver aí os potenciais de outras pessoas. Seleção é feita quando? Ela só é feita quando tiver disponibilidade dessa vaga. Se não tiver, não tem seleção, certo? A não ser se você realmente já sabe que aquela vaga vai, então você já vai fazer um projeto antes, né? Então, para ser bem sucedido, o recrutamento, como um todo, a seleção, a pessoa, desse funcionário, deverá ser bem atraente, né? Bem atraente, atrair o candidato suficiente aí para que ele possa participar desse processo de seleção. Então, nem todos os editais que a gente olha aí na vida, a gente quer participar. Tem alguns, não, nem vou me inscrever porque não vale a pena, né? Porque a gente já sabe que, só a inscrição já é R$ 270. Você vai competir, quantas vagas tem para competição? Infinita, né? Pode se cadastrar quantas pessoas tem. E qual é a quantidade de vaga? 2. Aí te enfraquece, né? Você já vê que tem um monte de gente lá por vaga, 300 por vaga, 500 por vaga, e você nem faz, né? Então, mais ou menos dentro desse contexto aí que a gente vai avaliar também como um futuro funcionário da empresa. Aqui o Uni traz também os talentos das empresas, que geralmente estão trabalhando em outras empresas, como funciona a provisão, como pode fazer uma estratégia desse cargo, né, as rotinas dessa aplicação, e também aqui, através de 5 processos menores, para ele poder fazer processo global, dinâmico, e aí tanto para alcançar pessoas em outros locais ali, com prover, aplicar, manter, desenvolver e monitorar, que vai ajudar eles a fazerem esse projeto, esse programa, essa questão toda aí que a gente estava visualizando. Então, recrutamento e o desenho de cargo, a gente falando um pouquinho aí para fazer o recrutamento, primeiro a gente precisa de quê? De informações do conteúdo desse cargo, o que ele vai ser, para onde vai, quanto vai ganhar, quais são os benefícios, descrição do cargo em si e os requisitos indispensáveis para o ocupante aí, para que ele tenha a possibilidade de desempenhar bem as atividades do cargo. Por exemplo, se pede um curso específico e ele não tem, ele pode dizer que está cursando, pode escrever e tentar seguir por esse trajeto. Então, a descrição do cargo, ela facilita o quê? A definição dos objetivos e da responsabilidade do ocupante. Seja claro aí para ver se vai ter o interesse dele se inscrever ou não, né? O exemplo aí da descrição do cargo, o que pode ter dentro desse contexto aqui? As atribuições principais, né? O resumo das tarefas que o funcionário vai fazer ou vai executar. Exemplo aí, tá lá que eu vou efetuar o faturamento, vou mais o quê? Classificar e distribuir os produtos ou as correspondências, conforme o endereçado, vou elaborar o controle de orçamento, mas o que você pode fazer? O sistema é informatizado, não é? Contrato com os fornecedores, como é que é feito? Eu que vou ficar responsável, vou negociar e emitir pedidos de compras. Então eu vou fazer a parte ali, por exemplo, em parceria com o setor de compras. Então tudo isso aí tem que ser definido para que ele saiba realmente com quem ele vai falar, onde ele vai falar, como que vai ser definido isso. E ainda a identificação do cargo na estrutura organizacional. Então ali a gente viu os atributos. Agora, como é a sua estrutura? Com base em quê? Nas atribuições do cargo, que vai definir a linha de autoridade. Quem é que manda, quem que ele vai receber ordens, quem não, quem vai ser superior dele, quem vai ser o subordinado. Por exemplo, o departamento será subordinado ao cargo tal, ou se vai ser do cargo de chefia. Também a qualidade, né, do subordinado, do cargo do subordinado, como que vai funcionar. Fica bem claro, né, bem objetivo aqui dentro do contexto. A gente tem ainda identificar, deixa eu ver aqui, o título do cargo também é muito importante estar dentro dessa nossa colocação, saber quais principais atividades do cargo, identificar a atividade mais importante, quer dizer, a que mais tem importância é que ele vai executar primeiro e as outras ele vai deixando para depois. Mas uma que ele precisa fazer para ontem, ele tem que dar preferência para ela, né? E ainda a escolaridade necessária aí para executar essas atividades previstas no cargo. Essa vaga aqui, ensino fundamental dá. Não, tem que ser para o ensino médio. Ou o ensino técnico, por exemplo, em mecânica, ou ensino superior. Não, você vai ser o engenheiro mecânico. Então aí já precisa de um curso superior, pós, mestrado ou doutorado,
quanto mais estudo, mais você é remunerado. Pelo menos essa é a ciência que a gente tem, tá? Muito bem. E os cursos específicos, lembra que eu falei que às vezes vocês estão fazendo faculdade, tem vários outros cursos específicos que vocês fazem em paralelo com esse? Aqui o que a gente está vendo, né? Relacionado o quê? Ao cargo, exemplo aí, eletricista predial, não é porque você fez um curso técnico de eletricista que você sabe mexer ou tem habilidade em predial. Talvez você tenha uma coisa mais residencial que funciona um pouco diferente, desenho mecânico, linguagem de programação, então tem várias outras coisas, pode ser mais direcionado, além do curso superior que você está fazendo, ser um direcionado para a vaga que você vai atuar. Exemplo, a gente está fazendo uma faculdade de administração. Olha quantas ramificações tem o curso de administração. Eu posso ir para o RH, eu posso ir para logística, eu posso ir para gestão, eu posso ir para marketing, eu posso ir para tutoria, eu posso ir para professor. Nossa, a área de administrativo, eu posso ir para o financeiro, eu posso ir para muitas outras áreas dentro da administração. Então é isso que eu estou falando. Ah, eu vou fazer então administração, mas eu vou fazer um curso de logística. Beleza, então você vai fazer o quê? Uma pós-graduação em logística que vai complementar o que você fez. Você sabe um pouquinho de tudo na área, mas está se especializando na área de logística. Depois você pode ir além disso, posso. Dentro da área de logística, você trabalha em quê? Ah, eu sou responsável pelo marketing da empresa, na área de frotas. Aí você vai se especializar mais uma em pós-graduação em marketing. Aí dentro de marketing, marketing e propaganda, mas você faz o marketing dentro de que áreas? Em captação de clientes. Então você vai fazer mais uma pós ou um curso profissionalizante direcionado para aquela espécie de marketing, né? E não para mídias sociais. E assim vai indo. Tá vendo como pode ramificação muito longa? E assim a gente vai melhorando a nossa experiência, né? Falando em experiência, né? O tempo mínimo que essa vaga exige de experiência, para aprender a executar também as atividades. Tempo mínimo para o candidato ter o contato com as atividades direto do cargo. Porque nas primeiras vezes ele vai mais observar, ver como funciona, como a pessoa faz, onde fica, com quem ele fala, e depois ele vai colocando a mão na massa devagarinho, dependendo da disponibilidade da vaga, né? Qual vaga que eles estão falando aí, desempenhar essas habilidades e a autonomia de poder se funcionar sozinho, né? Saber por onde vai, com quem fala ou onde encontra o quê. Então, exemplo aí é ter atuado de mecânico de automóvel no mínimo por um ano. Então, você vai saber que o cara tem uma certa experiência, sabe quais são as mangueiras, como trocar uma correia, aquele mais básico, arroz com feijão, ele já sabe, porque ele trabalhou um ano com isso. E aí depois ele vai pegando as outras manhas que tem na empresa, né? Assim. Então, além desses, a gente pode falar vários outros aí, ou pode ser avaliado vários outros requisitos mentais, por exemplo, né? Para você visualizar a vaga e também da pessoa, né? Como escolaridade, experiência, a complexidade que tem daquela vaga, as habilidades que ele tem de analisar o cenário como um todo, né? Se der um pepino, como que ele faria? Por exemplo, deu um incêndio, como é que ele ia ajeitar todo mundo para sair no lugar certo, ou para apagar o carro, alguma coisa assim. A sua criatividade, se ela é bem, vamos dizer, ampliada, ele é uma pessoa bem criativo, né? Ele tem uma precisão no que ele faz, o julgamento dele inicial é muito bom ou não é ruim, ele é meio fofoqueiro. Tudo isso aí vai ajudando a construir planejamento e ainda os requisitos físicos, dependendo da vaga. Pode ter? Claro que pode. É um exercício, por exemplo, vou trabalhar, carregar e descarregar na área de logística. Pô, não pode ser um cara magrinho, né? Que vai quebrar o cara na primeira. Dentro de 3 meses de trabalho, você já vai aposentar ele, porque ele não vai aguentar. Então ele vai precisar de um porte físico maior, né? Um cara que está acostumado, pelo menos, a correr ou fazer algum esporte, alguma coisa, porque na área de transporte não é tão fácil. Carrega, descarrega, anda para lá, entrega para cá, né? Você acaba andando vários quilômetros num dia, mesmo estando no caminhão. As habilidades manuais, como que ele funciona, fadiga mental, por exemplo, ele está muito tempo sem se atualizar, o visual também, como que é, né, com qual tipo de público que ele vai lidar, a concentração, se ele não tem muitas essas habilidades, como é que ele funciona sob pressão no trabalho, ele entra em curto ou é bem tranquilo, consegue desenvolver, a pressão emocional dele é bem controlada, estável, e a rentabilidade ali, que é por material ou produto, quer dizer o que é economia, então ferramentas e equipamentos adequados, também alguns erros ou por valores, contratos subordinados, dados de eficiência, tem um monte de coisas que você pode colocar
dentro, né, para ficar bem claro aí. Claro que a gente tem alguns autores aí, claro que atribuem com outros nomes, como atribuição principal, função principal, atividade principal, mas nada mais é do que uma avaliação que você vai fazer altamente aí, são as 3 dominações diferentes. Pode ser dada que a gente viu aí. Beleza! Vamos ver aqui um UNI, que vai trazer aqui, ó, lembrando os requisitos do cargo, se refere aos requisitos exigidos pelo cargo, tá? E tudo mais do recrutamento, que é um resumo que a gente falou, que está ao fundo aí. Então agora a gente vai falar um pouquinho de recrutamento e mercado de recursos humanos. Ah, legal! O que isso aí vai trazer para a gente? É importante a gente definir aí alguns parâmetros, né, em características de mercado de recursos humanos. E o quê? Que afete a organização, que a organização fique mais clara e objetiva, onde as pessoas que se interessem em trabalhar na pessoa, em que distância, por exemplo, que elas moram, aonde fica essa empresa. Então tem que ter todo um planejamento, onde que ele vai conseguir esse recurso humano para conseguir trabalhar. Ah, o ônibus tem que buscar uma pessoa, sei lá, em 3 cidades depois da minha. Quanto tempo demora isso no ônibus? Que hora que tem que pegar os funcionários? Qual é a locomoção que eu tenho que fazer do ônibus para buscar todo mundo? Quantas horas desde o ônibus sair até chegar, ou até dele sair da empresa até chegar na casa dele? Quantas horas vai estar nesse percurso? Isso vai ser remunerado ou não? Então tudo depende, tudo tem uma legislação, tudo tem um critério, um sindicato, muita gente envolvida dentro desse contexto aqui. A gente está falando aí com as pessoas que se interessam em trabalhar na organização, aí a gente tem que ver a demanda do trabalho que ocorre em cada período. Pode ser, por exemplo, oferta de trabalho que é quente só em 6 meses. Só, por exemplo, a área de hotelaria, né, lá de Gramado. Gramado funciona direto, mas o pão quente deles é no inverno. Então, às vezes, eles contratam gente para temporada. É só aquela temporada e depois sai. Mas onde que eles vão encontrar essa mão de obra? Tem um banco de dados deles, das próprias pessoas que, né, já trabalharam lá em outras etapas. E assim eles vão construindo, com a relação tanto da oferta quanto da procura, né? Fatores, por exemplo, avaliados como a educação, conhecimento e, claro, aspectos socioeconômicos. Também vai contribuir bastante para o tipo de trabalho ofertado. Então, esse mercado de recursos humanos, ele modifica-se aí de geração para geração, conforme a evolução, como a gente viu, já modificou muita coisa, os impactos gerados pelo quem? Pela tecnologia, principalmente, e também para os meios de comunicação que vem mudando constantemente. Então, aí as organizações, as empresas, elas precisam o quê? Se habituar, né? Se adequar a essas mudanças para poder melhor atender aí o relacionamento com as pessoas que são seus consumidores no mercado. Aí o Uni traz aqui para a gente o ciclo da gestão de pessoas, então quantos anos, quem são, o exemplo aí, quando não há recrutamento, ou as suas dificuldades. Então a gente vai vendo eles aqui ao recorrer e ver que não é uma coisa tão fácil, vai trazendo uma contribuição aí para a gente ao longo. A poder ler. Aqui então a gente está vendo o recrutamento e suas técnicas de processamento, e ele vai envolver o quê? Primeiro a gente precisa identificar a fonte desses nossos empregados, ou vamos dizer, dos nossos grandes talentos que a empresa deseja. E quando tiver aí a oportunidade dessas tais fontes, assim, de acionar elas, eles vão procurar os meios e assim encaminhar essas pessoas mais adequadas à etapa seguinte. Primeiro era ali eu ter o primeiro contato, avisar se ela tem interesse ou não, né? E a etapa seguinte que é a seleção. Então já sei que ela tem interesse, então ela já vai participar da seleção, já é meio caminho andado. Já tenho até ideia de quantas pessoas vão participar já nessa minha primeira etapa. Na segunda, eu já tenho as pessoas fixas e já vou estar avaliando elas no geral ali no Lattes dela. Então, o mercado de recursos humanos, geralmente, ele apresenta fontes de recursos humanos diversificados, né, no mercado de trabalho. Deve ser o quê? Localizados pela empresa, né, com antecedência, visando atrair os candidatos para atender às necessidades tanto atuais, mas principalmente as futuras. Então, aqui dentro desse nossa colocação, já que vocês já leram o Uni, voltar aqui para o nosso... Então, voltando aqui, a gente vai falar um pouco sobre o recrutamento, visando aqui, que a gente só dando uma complementada, né? Ele precisa ser localizado pela empresa. Até aí, ponto. Mas tem que ter mais o quê? Visando o quê?
visando atrair os candidatos para atender às suas necessidades. Esses talentos, então, através de uma boa remuneração para atrair realmente ele para essa determinada vaga. E esses tal talentos aí, eles podem estar trabalhando até em outras empresas. A grande maioria desses talentos já estão empregados, já estão em outra empresa, né? Só nas empresas? Não, ainda elas podem estar nas universidades, podem estar desempregados, podem estar em vários locais. Então depende aí do campo de atuação que essa empresa vai fazer essa seleção para essa tão vaga. Ela vai chegar até onde, né? Os meios de comunicação é muito importante para que eles façam um recrutamento, principalmente no geral do externo. Agora vamos falar um pouco do interno, né, que vai constituir em quê? Identificar na própria empresa esse empregado, né, potencial aí, tem essa qualificação ou que ele está buscando. A gente está vendo que o cara está se esforçando, está estudando constantemente e assim a gente já fica de olho nele. Então aí que demonstra interesse em ocupar este outro cargo. Por exemplo, estou trabalhando num setor administrativo e eu sou supervisor, mas eu almejo a gerência geral do setor administração, onde tem vários setores. Setor administrativo do almoxarifado, gestor administrativo, tem um administrativo em cada setor, vamos dizer assim, e eu gostaria de ser o gerente geral. Pô, e já estou querendo, mas tem interesse? Tem. As suas responsabilidades vão triplicar, né? Você vai... Ninguém fez um negócio errado, quem responde não é o cara, é você. Então você vai ver que a sua responsabilidade, mas também financeiramente, às vezes vale a pena. Algumas não valem, né? Porque o estresse é tão grande que tem que ver até onde, como que você lida com isso. Então aqui, demonstre interesse em ocupar o cargo, claro, né? A fim de preencher essa vaga através de recrutamento interno e o quadro mais qualificado aí dentro do cargo. Quais os funcionários, por exemplo, também tem que ver se são qualificados, qual é o perfil exigido para esse cargo, se realmente qualquer um da empresa pode se candidatar ou não. É um cargo em específico. Então, o candidato tiver, por exemplo, o melhor desempenho dentro do processo da empresa, do processo seletivo, ou ainda dentro do desempenho da própria tarefa que ele faz, ainda a gente pode ver aí a oportunidade de funcionários que trabalham em uma área diferente, mas também que tenha interesse. Não necessariamente que tenha que ser dentro da mesma área. Eu, por exemplo, eu trabalhava numa área totalmente diferente da minha. Hoje, né? Bom, não totalmente, tem alguma liga, mas eu trabalhava como supervisor de supervisores ou supervisor de vendedores externos, né, de fora da empresa. E hoje eu estou dando aula, então como vocês podem ver, a gente vai trocando de profissão ao decorrer. Me interessava dar aula? Sim, e estou muito satisfeito. E assim vai indo, né? Estão fazendo apenas uma transferência ou não, ou uma promoção, né? Uma transferência e não uma promoção. Agora vamos ver aqui o inventário de talentos. Digamos que é um documento, vamos dizer assim, um arquivo, onde contém aí todas as pessoas empregadas dentro da empresa, cadastradas dentro desse contexto, e o cargo que elas estão ocupando atualmente, as suas qualificações, as suas habilidades, as competências para que eu possa avaliar e aí já olhar dentro desse quadro cada uma delas onde estão inseridas. Então esses formulários geralmente aí são complementados, são atualizados constantemente aí, contendo avaliações de desempenho dos funcionários, tendo ali alguma coisa que eu possa avaliar como que ele está indo, através de autoavaliações feitas pelo próprio funcionário ou pelo o seu superior, vamos dizer assim, ou pelos próprios responsáveis, de acordo com as políticas e as métricas de desempenho já pré-estabelecida pela empresa. Não se assuste com os termos complicados. Lá na unidade 3 a gente vai falar um pouco mais tranquilo, mas aqui eu já trouxe para vocês numa linguagem mais tranquila também, que não vai ter muito problema não. Vou falar um pouco dela antecipada, mas eu já resolvi trazer ela aqui, e aí fica mais fácil para a gente trocar uma ideia aqui, né? No quadro de substituições que a gente já tinha visto um anteriormente, lembra? Então, normalmente, em uma posição específica mais amplificada, vamos dizer assim, mais conhecida como quadro de remanejamento, que você pode substituir um funcionário dentro de um setor, não prejudica muito, a gente tem algumas colocações já pré-estabelecidas dentro da empresa, geralmente. Então, muitas vezes aí para identificar a posição chave. Se um faltar, o outro pode ser colocado no lugar, né? Então a gente precisa descobrir, para fazer isso aí, se esse cargo ficasse vago de uma hora para outra por algum acontecimento, se a organização ficaria prejudicada. Se não, não tem que se preocupar muito com isso. Dá para esperar uns 2, 3 dias que não prejudica?
tranquilo, vai e se mexe assim. Agora, se realmente é uma coisa que aconteceu que você vai ficar, por exemplo, uma menina que trabalha ali abastecendo a área administrativa ficou grávida, pô, e ela vai ganhar nenê, e ela tem lá 9 meses, sei lá quantos meses, para poder ficar com o neném. E tem alguém para ficar com ela? Então aí já é um planejamento que você já sabe que é a longo prazo, que ela vai se encostar ali por um bom tempo para poder cuidar da criança. Então a gente precisa aí muitas vezes identificar essa posição chave aí, precisa descobrir se a empresa não sai prejudicada, se trata de um cargo, por exemplo, difícil de preencher, se for um cargo assim, né? Porque aí tem escassez de funcionário, tanto dentro internamente como externamente, por exemplo, né, no mercado. Requer o conhecimento ou alguma habilidade em específica que é difícil você encontrar. Claro que de repente você pode fazer até um paralelo de terceirizar essa mão de obra por algum tempo. Então, quando encontrar o possível substituto aqui dessa tal vaga que a gente está falando, chamado de sucessores, geralmente costumam ser divididos em 3 categorias. Exemplo aí, aqueles que têm condições de assumir o cargo imediatamente ou no máximo daqui a um ano. Pô, posso fazer isso? Pode. Pode ter um planejamento de médio, longo, curto prazo. Então, médio prazo aqui de 1 ano a 2 anos e ainda a longo prazo de 3 a 5 anos dentro do contexto aqui que a gente vai ver o exemplo nesse quadro aí, como vocês estão vendo, o quadro de substituição, que a gente pode reparar as lacunas aí da ausência operacional da Ângela Freitas. Precisa ser ali, ter uma atenção na área do RH. A gente está vendo porque ela não tem ninguém para substituir ela naquele momento, né? Então a gente tem que ficar preocupado com essa vaga. A gente precisa o quê? Identificar quais conhecimentos e as habilidades e as atitudes que eles precisam desenvolver para sim direcionar a essa vaga, né? O programa de treinamento vai ajudar bastante a desenvolver as técnicas adequadas para assumir essa substituição. Pois os anúncios internos dessa vaga, que ela pode estar o quê? Disponível onde? Pô, em muitos lugares, principalmente na internet, né? Mas ainda tem o jornal cooperativo, o jornal corporativo, né? A gente ainda tem isso em algumas empresas, tipo Marco Polo e tal, tem os jornais ali que circulam de oferta de trabalho dentro das empresas. Aí a gente tem ainda em moral de aviso na empresa também, conhecimento aí dessa oportunidade que os empregados podem ter, né? E indicar ainda também algum conhecido, pode ser aí se candidatar, você indicar alguém. A gente precisa saber a descrição específica desse cargo antes de avisar o nosso colega, divulgar ela, porque o candidato interno pode não ser muito aceito se ele quiser trabalhar lá, porque ele ainda não está preparado para aquela vaga perante a visão do RH. Mas aí tem que ser uma coisa muito bem planejada, porque se ele não for aceito, o RH vai ter que se justificar. Pô, eu tenho todas as qualificações na mente dele para assumir essa vaga. Por que eu não posso assumi-la? Então ela tem que ter realmente um respaldo muito sério para explicar as razões dessa recusa, porque não, a vaga não pode ser dele. Muito bem, vamos passar o Uni aqui. E se a gente for ver as vantagens do recrutamento externo dentro do contexto aqui, as mais seguras, ou que dá mais segurança para as empresas, porque a gente já conhece a história da empresa, dos funcionários, comportamento, desempenho, o relacionamento que ele tem no contexto geral com toda a equipe. Então tudo isso é avaliado. A margem de acerto tem de ser muito maior, né? Quando a gente contrata alguém que já está dentro da empresa, a gente já conhece toda a história dele. Então isso é mais fácil. E ainda tem aí o de menor custo de admissão, porque ele já está integrado, né? Ele já está ali. Então só tem que remanejá-lo e às vezes mexer um pouquinho no salário dele, é claro, né? Se eu não vou fazer uma oferta, realmente que seja um pouco atrativa para ambas as partes. E ainda proporcionar oportunidade de crescimento e desenvolvimento desse empregado e uma expectativa de crescimento. Então quer dizer, ó, você está aqui, mas eu estou te oportunizando, você pode seguir carreira. Você tem capacidade de seguir, né? De subir mais um degrau, 2, 3 e chegar onde você quer. Mas o empregado também tem que se esforçar e mostrar que ele tem essa ambição. E as desvantagens também que a gente vai ter do recrutamento interno, que não é só flores, né? É o risco do funcionário não se identificar muito bem com a nova função, né?
com as atividades desse novo cargo e ainda ter um baixo desempenho menor do que o esperado, né? E isso pode prejudicar e ainda também pode gerar um conflito entre funcionários que estavam disputando a mesma vaga e ter uma inimizade ali no constante, né? Então, se essa oportunidade não surgir na empresa, corre o risco de quê? De perder o empregado, igual que a gente viu lá no início, né? De repente ele ficou tão chateado que o outro pegou a vaga e ele não, que ele vai começar a ver, não, essa empresa não quero mais trabalhar porque eu não consegui a minha oportunidade e já não consigo mais trabalhar aqui. Também pode acontecer. Pode. Nos planejamos uma ideia de nossa carreira, então a gente precisa o quê? Buscar oportunidade. Eu acho que isso é mais do que normal. Colocar em prática aí o nosso potencial dentro ou fora da empresa. Se você acha que você tinha todo o potencial para aquela vaga e realmente não tem oportunidade, não vai ter uma outra que nem essa, sei lá, num longo prazo ou em médio prazo, aí você tem que buscar novos horizontes, né? Dependendo do seu planejamento, do seu investimento que você está fazendo com você. Então impede que a organização dê conta de sangue novo. Também isso é ruim. Por quê? Impede que a organização ou contrate pessoas novas, perdendo o quê? O potencial da criatividade e da inovação. Quando a gente traz alguém novo para dentro de um grupo, ele vai trazer uma outra forma de pensar, outras experiências, não vai ficar mais naquele arroz e feijão que se tornou aquela equipe. Ele vai trazer coisas diferentes que vai dar um upgrade, né, no pensamento da galera. Então isso para a empresa é bom. Quando ele contrata só pessoas externas, só promovendo, todo mundo já conhece, já sabe como é que lida, e não tem aquela parte de vamos mostrar mais serviço, né? Ele já está mais acostumado com arroz e feijão e ele se mantém assim. Então tem essas partes também que é ruim. E o recrutamento externo, falando dele mais um pouco, só para ficar mais claro, um resumido, significa que identificar os candidatos em outras empresas, ou numa escola, numa universidade, ou mesmo na comunidade ali em torno da empresa, né? Ou seja, identificar o candidato fora da organização, externamente. Então, a empresa precisa fazer o quê? Investimentos em comunicação, integração com a comunidade, que é uma boa fonte de recursos humanos, com certeza, as pessoas que moram ao redor ali, e claro que em alguns casos o sigilo é recomendado, tanto para a vaga quanto para outras informações pertinentes a essa vaga, né? Exemplo aí, se o cargo em questão é uma estratégia para abrir uma filial, pode revelar algo sobre os planos da empresa, ou como uma abertura de uma nova unidade, de repente não é bom você abrir ao público, porque a concorrente pode ver onde você quer atuar com essa informação, né? Então, atrair um número muito exagerado de candidatos, às vezes não é o ideal que a empresa quer. Ela quer uma vaga, mas que seja mais restrita, aí vai encontrar lá os profissionais direcionados para isso, que façam isso, não muito divulgado. Pensar aí, por exemplo, atrair um número exagerado de candidatos e pensar em substituir um ocupante atual, por exemplo. Eu estou a fim de dispensar ele, mas ainda não tem quem colocar no lugar, né? E não quer que ele saiba. Então a empresa também pode usar uma estratégia dentro desse segmento. Ainda a gente tem o banco de currículo. Geralmente a empresa mantém num site, né, ali trabalhe conosco, tem a parte ali de oportunidade de carreiras, tem várias que a gente pode entrar em várias empresas e mandar lá, além de divulgar lá também vagas, o visitante ainda pode enviar o seu currículo manualmente por conta própria, se ele se interessar ali na visão, na missão, em todos os parâmetros que essa vaga exige, também a cultura da empresa. Esses sites ainda eles servem também para o quê? Para enviar aos candidatos notícias, por exemplo. Você deseja receber notícias sobre novas vagas? Clique sim ou não. Aí você marca a caixinha, ele vai te enviando sempre quando surge alguma notícia nova, aparece nas suas redes sociais e tudo mais. Então, sobre os processos seletivos e lembrarem de atualizar sempre o seu currículo. Isso é importante. Eu, por exemplo, meu currículo, eu já não atualizo ele, acho que já tem uns 2 anos, né? E eu já fiz um monte de coisa depois disso. Mas é porque eu estou meio sem tempo mesmo, mas em breve vou fazer. Quem está no mercado de trabalho não se preocupa muito com isso. Agora, quem está procurando, é importantíssimo vocês manterem isso bem ativo. Por exemplo, mudou de semestre? Coloca lá. É acadêmico, cursando tal semestre, porque isso ajuda, né? Vai trazendo você e vendo que às vezes a experiência que a empresa pede, pode ser cursando, mas cursando está em que semestre? Isso também conta.
Então vai ajudando aí na seleção e você também fazendo mais parte passando os que estão entrando agora, vocês já estão avançados. Outra forma também de enviar esses currículos pode ser por e-mail, ainda pode ser por correio, que já não é muito usado, ou ainda pessoalmente até empresa. Tem algumas empresas que nem te recebem, mas porque o pessoal está acostumado com a tecnologia, apesar disso não ser muito utilizado, tem algumas empresas ainda que bem tranquilo. Indicações. A gente tem aí o que de indicações? Isso é bom ou é ruim para a empresa? Tem os dois lados, como a gente vai ver aí, que é a forma mais simples de fazer um recrutamento. Você apresentar alguém que você já conhece aí, um funcionário, indicar o conhecido para a vaga. As vantagens de indicar essa pessoa, um conhecido, quais seriam? Aí, sei lá, você já sabia as características desse seu colega, se ele é um cara honesto, se ele é um cara dedicado no que ele faz atualmente. São muito valorizados pela empresa quando alguém indica alguém. Claro, o seu nome vai estar vinculado a ele, então a empresa sente confiança em você, já te conhece, ele sabe que você não vai botar um pepino dentro da empresa, né? Então, geralmente aí quem indica não gostaria de ter aí seu nome associado ao empregado que não demonstrasse, por exemplo, possuir esses valores ou os valores que a empresa tanto preza, né? Aí você nem indica um colega incompetente, você não quer esse cara perto de você. É seu colega? É, mas para trabalhar não. É meu colega para tomar cerveja. Agora para trabalhar comigo já não serve. A pessoa que indica normalmente conhece bem esse candidato para poder apresentá-lo, né? Além de tornar mais fácil a construção do vínculo entre as pessoas ao redor, porque ele já conhece toda a sua equipe de certa forma no futebol ou no barzinho ou onde vocês costumam frequentar a mesma coisa, até mesmo família. Aqui a gente tem aqui que as indicações não significa que o cara vai ser contratado, não quer dizer que você vai indicar, porque como você indicou, outros colegas também podem indicar e ele vai passar por uma seleção, ele precisa passar por um processo seletivo que se venha ao encontro de quê? Do perfil da vaga, né, desse profissional. Se ele não tem esse perfil, então não tem como eu seguir indicando ele só porque o cara está precisando. Tem que ter o perfil da vaga. Deixar bem claro que essa pessoa que indica não fica responsável por ela, de jeito nenhum. Nem pelo sucesso e nem pelo fracasso, e muito menos pela contratação. Tem que deixar isso bem claro para o cara que vai indicar e também para o cara que ele indicou. Ele não é responsável por nada. E aí fica bem mais tranquilo. Porque a aprovação é de quem? Quem vai realmente contratar ele? É a galera do RH. Ele apenas fez uma indicação. Anúncio. O que a gente pode falar do anúncio? É um tipo de fonte ainda utilizada nas redes sociais, pelo menos, pelas organizações. Conto bastante empresas, como eu estou inscrito em várias, que me mandam aí direto nas minhas redes sociais. Então, geralmente, é indicado para quem? Para quem quer alcançar aí um grande número de pessoas. Colocam, geralmente, essas divulgações em redes sociais que eles alcançam um mercado muito maior, muito mais amplo, pode alcançar aí uma audiência muito longe, né? Dependendo da vaga, de quem ele está pretendendo contratar. Esse tipo de anúncio aí de emprego, ele descreve o quê? O cargo, os benefícios, principalmente, mas também pode ser postados em jornais, revistas. Jornais têm a sua página de classificado de empregos. Revista já não é muito utilizado para esse âmbito, mas quando é uma revista de negócios, você ainda encontra algumas coisas bem semelhantes assim a empresas, mas empresas multinacionais. Exemplo aqui de revista médica, você encontra quais são os laboratórios, quais hospitais que estão aí requisitando essa mão de obra. Engenharia, por exemplo, decoração, professores, isso você encontra em revistas, também em jornais ou na web, na internet, essas vagas para esses profissionais, bem tranquilo. E claro, através de outras mídias aí, como os cartazes, televisão, rádio, que já não é muito comum vaga assim nesse âmbito. Agora falando um pouco de utilização de consultoria especializada, que a gente já deu uma pincelada nela lá em cima, que atinge o quê? As agências de emprego. Geralmente fornece esses trabalhos, esse serviço para as empresas e também para o seu consumidor, que é o seu cliente, que é o cara que quer a vaga. Oferece o quê? Serviços voltados para os profissionais e para as empresas. Então a gente tem aqui o funcionamento. Como que isso funciona? Que o pagamento, ele paga uma taxa, por exemplo, para o profissional, para ele conseguir a vaga, e assim ele divulga esse currículo no site da consultoria. Então, por sua vez, a empresa pode exibir as suas vagas gratuitamente. Resumindo aqui, por exemplo, eu estou precisando de um emprego
e eu tô com pouco dinheiro porque já está acabando ali o meu seguro-desemprego e eu quero procurar, mas não sei onde ir, porque eu não conheço muito bem. Eu vou numa agência, pago lá R$ 100, por exemplo, e vou falar com um tipo de vaga que eu quero e ela vai entrar em contato comigo assim que tiver. Ó, tem uma seleção para a empresa tal, para essa tal vaga, te interessa? Se interessar, eu vou lá e faço. Ela me envia o meu currículo para a empresa, eles vão marcar comigo, eu vou fazer lá a minha entrevista. Eu vejo se eu for passar no seletivo, beleza. Se eu não passar, não quer dizer então que a vaga é minha. Não, claro que não. Ali ele está te dando uma empresa de recrutamento. A empresa está precisando, geralmente a empresa não paga nada para isso, ela só vai divulgar a vaga, mas quem paga é quem está precisando. É meio até cruel isso, mas é assim que funciona, né? O cara já está desempregado, ainda tem que pagar uma taxa, né? Mas é. E funciona bem. Já fiquei desempregado uma vez que mudei de cidade e fui numa agência de emprego, pô, não deu nem 2 semanas, já estava empregado de novo. Então, pô, posso falar por conta própria que funciona bem mesmo, porque eu me mudei de cidade. De uma consultoria que oferece serviço. Quem não conhece, digita na internet, que é a Cato Online, nossa, muito conhecida, bem antiga, nessa oferta de empregos. Você está precisando, cadastra lá que vocês vão ver que tem várias empresas conectadas com eles. Pode te ajudar aí a se preparar, por exemplo, que eles também têm curso profissionalizante para oferta de emprego, para entrevista e tudo mais, né? Nesse processo de seleção. Por sua vez, as empresas podem pagar por uma assinatura. Só que é o inverso, aí a empresa paga e lá ela vai encontrar vários currículos no banco de dados deles. E ela pode acessar quantas vezes ela quiser se ela fizer uma assinatura. Senão ela vai encontrar algumas só gratuito. Bom, a empresa também ela pode o quê? Ela pode optar, né, por contratar uma consultoria aí de recrutamento que vai encarregar de todo o processo de recrutamento, inclusive a seleção. Por exemplo, eu tenho uma empresa de elevador em Passo Fundo e eu estou precisando de funcionário. Quem vai contratar vai fazer toda a parte de selecionamento, coisa e tal, é uma empresa em Porto Alegre. Mas minha empresa em Passo Fundo, por que eu vou fazer em Porto Alegre? Porque eu não quero me envolver com isso e essa empresa é especializada nisso. Tá, mas ela vai contratar pessoal de Porto Alegre? Não, ela vai contratar pessoal de Passo Fundo. Quem tiver interessado a vaga, vai até Porto Alegre, eles vão ligar, marcar um dia, um horário e vai para lá para fazer toda a entrevista, toda a seleção, coisa e tal. E depois ela vai ligar para a empresa e falar qual que seria, na visão delas, o mais qualificado. E assim conseguir o emprego. Funciona? Funciona, com certeza. E outra opção também de contratar, serviço especial direcionado a grandes empresas multinacionais, geralmente ou transnacionais, chamadas de caça-talentos, que aí você já quer uma coisa mais específica, que visa selecionar aqueles executivos de alto padrão, profissionais especializados, como técnicos científicos, que já estão bem remunerados ou estão bem empregados no mercado de trabalho. Que tipo de cargo você está falando? Por exemplo, vocês não viram lá que na Petrobras estavam mudando de gente toda hora lá por causa do presidente? Então, aquilo ali sim é um cargo que quem consegue esses funcionários com perfil para essa vaga é alguém especializado que vai tentar pagar para essas pessoas ou fazer uma oferta muito atrativa que eles larguem o que eles estão fazendo para poder entrar, assumir um outro cargo. É de risco? Cara, tudo que a gente inova, que é desconhecido, é de risco. Mas se você não arriscar, você nunca vai saber. Então, pô, o risco é válido, com certeza. E temos a política de boa vizinhança, que geralmente é os profissionais de recursos humanos que eles adotam. Essa política buscando o quê? Soluções em outras empresas, podendo correr sindicatos que mantêm aí os balcões, bancos de currículo, por exemplo. E essas todas as empresas deveriam ter, se não tem, né? Então, vários órgãos administrativos, tanto federal, estadual, municipal, têm programas de promoção de emprego, geralmente, como o Cine, por exemplo. O que é o Cine? Sistema Nacional de Emprego do Governo Federal, né? E tem o PAT também, que não é muito conhecido, porque é em São Paulo, que é o Programa de Atendimento ao Trabalhador, mantido pelo governo de São Paulo, que também é bem conhecido. E a empresa ainda ela pode divulgar suas vagas de forma gratuita nos meios de comunicação através de anúncios da internet em redes sociais. Baratas, mas também você não consegue, você não faz uma captação já meio pré-selecionada, né? E isso é ruim. E também universidades, faculdades, escolas de ensino profissionalizantes, isso também para quem está buscando caça-talento, ver quais os melhores, mais destacados para as empresas, elas sempre estão de olho nesses meios. E os centros de integrações empresa-escola também oferecido aos alunos assistência em colocação, tipo Cine, Sebrae, vários outros trazem os primeiros empregos e oportunidades
para esses jovens. E também viagens de recrutamento em outros locais, principalmente quando o local já está bastante explorado, por exemplo, em grandes ofertas de emprego, uma taxa de oferta de recursos humanos em outra cidade, que eles têm que ir em outra cidade. E por fim, a gente tem o recrutamento misto, que seria o quê? Recrutamento interno e também o externo, dentro e fora da empresa, permitindo as práticas de boas políticas de gestão de pessoas, tanto em relação da motivação, através de recrutamento interno e a possibilidade de renovação do quadro de pessoas, de funcionários externamente. Beleza, meu povo? Eu acho que, deixa eu ver aqui, a gente finalizou, show de bola! Então a gente finalizou no prazo bem certinho, 9h29 no pau da goiaba, deu tudo certo. E a gente vai entrar na unidade 2 na próxima aula com o processo de previsão e aplicação de pessoas. Entendido aí basicamente? Acho que tranquilo, né? Então vocês fiquem bem, fiquem com Deus, uma boa semana pra gente. Descansem um pouco aí, eu sei que deu bastante chuva aí na casa da galera, mas que todos vocês fiquem bem e que Deus proteja todos vocês aí. Valeu? Bom descanso pra gente então. Até mais, até o próximo encontro. Valeu, galera. Fui. Boa noite a todos.